Fala pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui gravando hoje no Nova Média, o nosso episódio de número 24. Já são muitos, né? Tem que conferir aqui. Deu ruim, 24, hein? Esse número é meio estranho, hein? Caiu no Eu meu, sou hein? o João Ranum. E eu sou a Dani Textor, e antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, a gente vai pedir para você que chegou agora se inscrever no canal, deixar seu like e vamos lá? É isso aí, apresentando os nossos convidados hoje. Dr. Rafael Antunes, mineirinho, uai, natural de Montes Claros. Ele que é médico, alergista, nutrólogo, empresário, influencer e tem aí uma legião de seguidores no seu Instagram. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Esse currículo aí tá meio exagerado, em uma legião. Eu fiquei emocionado. E também aqui, pela segunda vez, o Dr. Leandro Aguiar, só para avisar, quando participa da segunda vez, racha o boleto com a gente, viu? Já prepara aí que tem que ajudar. Vambora. Cirurgião plástico, formado na UFG, na medicina, né? Fez cirurgia na Universidade Paulista, a geral e a cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mestre, professor e agora, papai do Gabriel. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente, papai do ano e com a autoestima lá em cima, porque eu sou foda por ter feito um filho tão bacana quanto o meu. Eu já aproveito a deixa, porque lá em casa eu tô tentando Lá vamos nós de convencer novo. a nossa digníssima, né? Temos aqui dois papais, você vê aqui os dois são novos, têm virilidade, Eu aproveita. peço música, eu tenho 3, né? Tem Eu 3 ainda. já? Eu Ixi, tenho direito a Maria. pedir música aqui no negócio. Então eu vou respeitar a hierarquia aqui, né? Então Por favor. vamos lá, dando introdução ao nosso bate-papo. Hoje a gente gostaria de falar sobre o valor da autoestima e é muito legal a gente estar com dois colegas médicos, cada um da sua área, mas que de certa forma buscam o mesmo fim, o mesmo propósito, que é a saúde para o seu paciente, né? Aí eu vou começar com você, Leandro, para justamente que você nos explique qual é a visão que você tem de uma saúde, uma autoestima através da cirurgia plástica. Tá, assim, sendo bem acadêmico, né? O conceito de saúde não é só não ter doença, mas sim ter um bem-estar, né? Físico, psicossocial, enfim, toda aquela letrinha toda. Mas o que isso reflete, na minha opinião, na vida das pessoas? Autoestima, ela não tem valor, né? É algo que não tem preço. Você estimar bem a si próprio é o início para você poder estimar os outros, cuidar dos outros e assim vai. Como que eu, na minha especialidade, eu acho que eu posso impactar na autoestima das pessoas, porque eu não faço uma cirurgia, né? Onde a gente fala, as pessoas estão realizando sonhos, aquilo é verdade, aquelas pessoas estão ali e vão se transformar a partir de uma cirurgia, mas o que elas ganham de mais valioso é essa autoestima. Então, a gente vê isso muito na prática, então isso para mim é promover saúde, né? Trazer bem-estar e autoestima às pessoas. Legal. Rafa, você tem uma abordagem um pouquinho diferente, ela não é, digamos, intervencionista, mas você também casa com aquela questão, né? Hábitos saudáveis com um fim de estética, e aí como é que funciona esse balanço? A estética, ela é uma consequência ou ela já é o fim? Qual que é a relação que você traz para nós em relação aos hábitos saudáveis e a estética? Boa. A estética, na verdade, ela não é consequência nem um fim, ela é um meio. Acho que é justamente o que você está dizendo. O paciente, quando ele me procura, ele quer se sentir melhor. Se para isso for necessário ele usar medicamento para auxiliar no emagrecimento, se for necessário intervir com a reposição hormonal, não há o menor problema. Porque aquele conceitozinho realmente da Organização Mundial de Saúde, que saúde não é ausência de doença e tal, é qualidade de vida, bem-estar físico, mental, social, é fato. O que eu atendo no meu dia, eu falei isso ontem com minha esposa, mais da metade das pessoas que chegam no meu consultório são pessoas que têm problemas emocionais consigo mesmo. E se você colocar na balança o quanto você melhorar aquilo, mesmo que seja com um medicamento, a forma que ela se enxerga e a forma com que ela trata os outros a partir de como ela se enxerga, profissionalmente ela vai ganhar mais. Com os filhos vai ser um melhor pai. Com a esposa, o cara vai ter autoestima, vai tratar ela melhor, vai achar ela bonita, vai elogiar mais, porque ele não vai ser inseguro com si. Então, tudo isso, para mim, é saúde. Uma coisa muito simples. Aquele paciente que precisa de uma medicação para dormir, cara, que um monte de médico demoniza e um monte de paciente fala, eu não quero ficar dependente. Eu faço sempre uma analogia, eu falo, deixa eu te explicar. Uma noite que você dorme mal, como é que você acorda? Irritado. Como é que você produz? Mal. Como é que fica seu relacionamento, seu casamento? Fico sem paciência. E aí nós estamos pondo na balança um remédio que vai melhorar a qualidade de vida e falar, não, eu não quero criar dependência. Você não depende do remédio, fato. Mas não vai ter mais qualidade de vida? Vai ser uma pessoa
Então, o que eu trabalho no meu dia a dia é pôr na balança. O quanto mudar, sei lá, colocar uma testosterona numa mulher que está com a libido ruim e pensa para uma mulher o que é a libido ruim, casada e às vezes o marido com a libido boa, o quanto isso não é saúde, o quanto isso não é saudável mentalmente. Então, a minha abordagem é da pessoa assumir sua responsabilidade, mas é de tentar fazer com que o paciente e os próprios seguidores de rede social aprendam que tudo aquilo que for para te fazer mais feliz, uma prótese, que é o sonho, uma rinoplastia, um sonho realizado, pô, aquela pessoa muda às vezes a perspectiva de futuro dela e aí tentam racionalizar isso de uma forma, mas para que não precisa? Você vai medir a vida de alguém com a régua da sua vida? Não acho que é por aí, não. Nossa, que legal, hein? Exatamente. E assim, eu vejo que você entrou numa questão aí da libido, da testosterona na mulher, e isso não é só a disfunção hormonal, mas sim, às vezes, o dismorfismo que ela tem da sua autoimagem, que a gente vai perguntar um pouco mais sobre isso, e o quanto ela está bem consigo mesma ou não, seja sendo beneficiada pela reposição de certos hormônios, incluindo a testosterona nesse gancho aí. Mas, assim, o quanto ela consegue melhorar em todas as áreas da sua vida, inclusive por exemplo, deixando a testosterona de lado, mas repondo o estrogênio, ela melhora a parte psíquica e ela consegue ter uma autoimagem melhor e, consequentemente, um desenvolvimento e aumentar a libido sem, às vezes, mexer numa testosterona, verdade. que as pessoas, às vezes, demonizam. Mas Sim, a gente fato. aqui não. E não, nem um pouco. E, então, eu queria te perguntar, assim, como que fica essas pessoas que você enxerga, por exemplo, numa primeira consulta, que o problema é muito mais um dismorfismo corporal, uma distorção da autoimagem, do que realmente o problema que ela enxerga em si. Assim, primeiro, o tamanho da... Eu ia falar uma coisa interessante, só tirando o ganho. Você falou assim, ninguém consegue medir a sua vida, né? A vida do outro com a sua régua, exato. Ninguém sabe o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sonho, né? Mas o que a gente tem que... Então, primeiro, acolher esse paciente, que às vezes ele vai ter, igual você falou, o paciente que tem um dismorfismo, ele vai ter uma dor talvez quase que eterna, porque se você não tratar realmente a cabeça, a forma dele se enxergar no espelho, não tem cirurgia que resolva, tá? Existem estudos, inclusive, na época, uma orientadora do meu mestrado era uma psicóloga super foda em dismorfismo corporal. E ela falava que até um grau leve de dismorfismo, a cirurgia pode impactar positivamente na vida do paciente. Graus moderados avançados, não operem, que você só vai estar criando problema e evitando a ajuda. O que eu faço isso na prática? Converso, escuto muito meu paciente e tento entender qual é a motivação daquela cirurgia. Então, tem que ser motivação consciente, real, que vai impactar na vida do paciente. Então, por exemplo, vou pegar hoje, não era um caso de dismorfismo, mas só para exemplificar isso aí, uma paciente, uma menina jovem, estudante de medicina, passou em primeiro lugar no vestibular, ou seja, uma pessoa com uma inteligência alta, mas possivelmente um desequilíbrio emocional, e está passando, e ela tem diagnóstico psiquiátrico, tem uma alteração psicológica e foi lá para fazer uma lipoaspiração comigo hoje. Tinha um corpo escultural, eu vi a foto dela, ela malhava super, e agora está mais cheinha, está incomodada e quer resolver. Ponto de vista psíquico dela, nada estável, ela não está com uma vida equilibrada. O que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, a gente está jogando aqui no mesmo time, mas eu vou atuar num momento diferente do agora. Agora você tem um mês que aparentemente a sua poeira está começando a baixar. Eu fazer essa cirurgia não vou impactar na sua vida, não vou te gerar bem, então eu não vou te operar agora. Você entende isso? Está se sentindo frustrada? Então, assim, você acolhe o paciente e você tem que saber dizer não. Pode ser um não nesse momento ou pode ser um não sempre. Tem pacientes que eu, por dismorfismo, eu já falei, olha, eu não acho que você vai ficar feliz, eu não acho que eu vou conseguir te trazer autoestima, felicidade, então eu não me proponho te operar. Pode ser que ela encontre outro que queira? Pode. Provavelmente. Mas aí entra, né, a consciência de cada um e tudo. Então, eu gasto muito tempo na minha consulta porque eu gosto de escutar o meu paciente. E a partir do momento que eu entendi que tem uma dor real, uma motivação consciente que vai beneficiar e o paciente tem uma expectativa de resultado, e aí a gente conversa muito, beleza, estamos no caminho seguro. Então, a chance de insucesso nesse momento é muito pequena. Uhum. É engraçado você falando isso, porque há alguns anos atrás, minha esposa me deu um curso de um cara, que é do Wendel Carvalho, e posteriormente a gente veio, eu comentei recentemente com ele, a gente veio se tornar amigo, e eu comentei com ele, falei, Wendel,
Quando minha esposa me deu o curso da Jornada das 5 Liberdades, ela falava comigo, Mo, você é uma pessoa que gosta de ouvir as pessoas, você gosta muito de ler e usa palavras muito motivacionais, mesmo que motivacional não é incentivadora, motivacional às vezes é uma paulada, mas que é o que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento. É tipo, não sei se vocês vão lembrar, um filme antigo, eu sou mais antigo, Matrix, quando você pega aquele primeiro, o Morfeu... um clássico, né? Que Pô, então fala sabe muito. Matrix. É todo mundo da mesma época. Olha pra você, eu sou cinéfilo, então assim, se você, eu já vi 20 vezes só esse filme, se você for pegar aquela cena que o Neo, que o Keanu Reeves vai entrar no apartamento do oráculo, e ele não era o escolhido, ela falou, você não é o escolhido, e muita gente vai morrer se você não der sua vida pela pessoa que você ama. E quando ele sai de lá, ele vai contar pro mentor dele. Aí ele falou assim, o que você ouviu pertence só a você, é o que você precisa ouvir. Aquele momento, se você for pensar, ele não ouviu a verdade. Ele ouviu o que precisava ser ouvido para transformar dentro dele o que precisava virar verdade. Então, eu, de forma meio que intuitiva e depois buscando leitura e conhecimento sobre isso, a minha captação de pacientes, que é por Instagram basicamente, e tem uma demanda de espera muito, muito grande, as pessoas quando chegam lá, elas chegam totalmente desarmadas, porque elas falam, nossa, eu tinha um sonho de te conhecer. Ela chega falando comigo, eu ouço isso várias vezes ao longo do dia. Você acredita que eu já perdi 5 quilos antes da consulta, só vendo o que você fala, as puxadas de orelha? É porque eu acho que quando o paciente chega ali, não necessariamente o que ele quer é o que ele expressa. E muitas vezes o que ele quer não é o que ele precisa, depois ele vai frustrar. O seu papel é fundamental. Eu atendo muito paciente que quer emagrecer fazendo uma lipo. Eu falo, não é a hora, mas o que sobrar eu acho que vale a pena depois. Os que emagrecem, por exemplo. E aí eu pego o paciente com excesso de pele e falo, eu acho que agora para você ficar feliz, você vai procurar um plástico que ele vai deixar essa barriga sua top. Já secou o que tinha para secar, o percentual de gordura tá jóia, você já não vai engordar de novo, você já está disciplinado, indo na academia 6 vezes por semana, mudou. É outro ser humano que nasceu. Já transformou, né? Legal. Essa pessoa, ela sai de lá felizaça. Se você no momento errado faz a lipo e emagrece ela, entre aspas, né? Tira a gordura da circunferência abdominal, põe no glúteo, faz um bundão, mas fica braçudinha, fica com aspecto todo dismórfico, ela vai ficar chateada com o médico. É questão de mentalidade, né? Eu sempre falo isso pra Dani. Não adianta você já pular os steps, você já querer ir pros finalmente. Mas calma, vamos lá. Não, não tô citando você como exemplo. Eu quero propor. Não tô levando pro pessoal. Agora vai ser briga de casal. Sem lavar roupa suja. Não, mas olha só. Chama a vinheta, né? Corta essa parte aí. Mas olha só, eu quero que a gente pense de uma forma do contrário agora. E se, por exemplo, a cirurgia para aquela pessoa for talvez um step ou um atalho que ela precisa para talvez encontrar Ela pensa assim, hoje eu estou muito longe do que eu quero. Eu que vou responder. Se eu ficar... Não, você fica quieto. Se eu ficar mais perto, talvez eu consiga, né, entrar aí melhor na disciplina, no objetivo. Não, ela acabou de falar. Um pouco, acho que você continua. É óbvio que é uma linha tênue, mas o discernimento do médico é primordial. Se ela falar que quer colocar uma prótese de silicone porque ela quer se sentir mais bonita, ok. Se ela estiver fazendo uma alimentação já saudável, pelo menos num ritmo... Eu costumo dizer assim, eu pergunto para o paciente, quantas vezes você vai à academia por semana? Ah, eu vou 3. Para. Lógico que eu faço isso para impactar ela. Para por quê? Eu falei, não, para a Organização Mundial de Saúde, 150 minutos semanais, você é sedentário. Você está nem protegendo seu coração de um infarto. Hoje em dia tem que ser mais. Vai ver Netflix. Vai ver Netflix que você está pelo menos descansando a mente. Quantas seriam necessárias? A conta que eu faço é, a semana tem 7 dias e a maioria dos pacientes, eles entendem um pouco de finança. 7 dias tem a semana, se você for de segunda a sexta, você vai 5, 70%. Na escola, eu tenho filhos mais velhos. 70% chegar lá em casa, eu vou brigar pra caramba. Não é nota boa nunca, eu também estudei em universidade pública, uma relação do caramba, 70% você não passa na porta. Então, o paciente que ele quer performance, que ele quer um resultado estético, ele tem que entregar pelo menos 70%. Então, quando você chega falando, mas é para eu começar... Não, você já começa errado. Você não tem que tirar essa barriga se você não merecer ficar sem essa barriga. Porque ela volta. Eu atendo gente que fez lipo e fala, nossa, eu acho que eu fiz no tempo errado, mas o médico não me falou nada. É muito comum. E aí é do nosso papel, né? Ser responsável por isso. Ele falou logo no início, ele falou assim, eu não sou o início nem o fim, eu sou o meio. Eu vejo exatamente isso. É assim, ó, primeiro, imagina o paciente sonha em fazer uma cirurgia.
Isso acontece até pelo papo do dia a dia. A paciente às vezes já emagreceu, já chegou, porque ela sabe qual é a minha mentalidade, como que eu não vou operar se ela tiver no tempo adequado. Mas, enfim, ela se propôs. Aí ela tirou aquele sonho, começou a colocar no papel, marcou uma consulta, então ela já está se movimentando. Nisso, ela já acompanha a gente no Instagram, ela já sabe a nossa pegada. Ó, você vai ter que se cuidar, vai ter que fazer isso, porque senão não vai ser te operar. Então, ela já, geralmente, já chega nesse caminhar. Ela já está caminhando, ela não está dando start na cirurgia plástica. Então, acontecem várias vezes de mulheres que eu faço a cirurgia e aí sim, isso estimula ainda mais. Cereja do bolo. Ela fala assim, eu não quero perder isso. E não é o perder isso, o espelho, não é o que ela vê. Ela não quer perder os sentimentos que ela sente. De se achar bonita, né? Exato. É autoestima, autoconfiança, empoderamento. A mulher fala assim, eu não quero perder esse sentimento de mim. E aí você vê mulher se cuidando mais depois da cirurgia. Isso é uma constante. A maioria dos nossos pacientes são assim. E aí eu vejo resultados assim, que eu acho que o meu resultado ficou legal. De repente o resultado está brilhante. Por quê? Porque a pessoa fez o dever de casa. E é o que eu falo, eu posso fazer tudo menos a sua parte. Então, se o paciente não está disposto a fazer a parte dele, eu não estou disposto a fazer a minha, porque eu não Você vai jogo pôr o seu na sozinho. reta também. É, Você vai verdade. oferecer uma coisa e não vai poder cumprir. Eu acredito muito mais, falando na sua fala, você já começou da forma que responde a sua própria pergunta. Mas e se for um atalho? Se é um atalho, já não está certo. Não adianta. Então, assim, eu acredito muito na questão da mentalidade. Se você não tem uma mentalidade para conquistar algo através do esforço e está procurando um atalho, então esse resultado não te merece. Meu último paciente de hoje, a gente eliminou 24 quilos no último ano, nos últimos 12 meses. E a esposa dele foi pela primeira vez na consulta, ela me perguntou, doutor, minha preocupação é, ele não vai engordar tudo de novo quando parar o tratamento? Eu falei com ela, o seu marido, ele faz academia 7 vezes por semana, ele pedala todos os dias da semana, seu marido tem uma alimentação totalmente transformada, é um ex-obeso. Mudou. Aquele cara morreu, esse aqui é outro que nasceu. Então, para estar preparado para medicar, para estar preparado para a cirurgia, você tem que ter entendido que a transformação tem que ter acontecido dentro para fora. E outro, é clássico, né? A constância sempre vence o desespero, aquela correria. A lebre, eu gosto desse exemplo no Instagram, eu falo que a tartaruga vence a lebre simplesmente porque ela não parou. Então, Chegou mais longe. uma evolução mínima, né, uma fábula, mas é completamente verdadeira. Eu dou um exemplo no dia a dia que é bem complexo, que é do paciente bariátrico. O paciente Me lembrei bariátrico... agora, a gente falando tudo isso, eu falei assim, o exemplo clássico Do é bariátrico. do bariátrico. É O clássico. bariátrico, quando ele chega no meu consultório, fez uma cirurgia bariátrica, voltou a ganhar peso, e eu tenho uma quantidade razoável de pacientes assim, a primeira coisa que eu pergunto é, o que você acha que aconteceu com você com relação à obesidade? Ele gagueja. Eu falo, você sabia que você perdeu? Talvez num momento emergencial foi uma questão de sobrevivência. Raros. Hoje em dia a gente sabe, cada dia é mais raro o cara que fez a bariátrica porque ia morrer. Aham. A maioria faz por questões estéticas e até por estímulo. Do médico falar assim, se você engordar 5 quilos, dá para fazer. Impressionante como isso acontece. Muito. Esse Eu caso ouço de isso pessoas todos que os o engordam dias. caminho do pra fazer atalho. cirurgia. É o atalho. E aí eu Pessoa pergunto para ele, prefere falei, engordar. cara, você sabe o que aconteceu com você com a bariátrica? Foi assim, você chegou no fundo do poço, na merda, mas pensa merda de cachorro de rua, do mendigo da rua, você chegou lá, naquele cocô. Quando você chegou lá, Deus falou assim, vou te dar uma chance. Tem uma cirurgia ali que zera o velocímetro, você opera e pode começar de novo. Mas ele não entende que zerou o velocímetro é uma chance. Ele simplesmente acha que ele emagreceu. Ele não emagreceu, cara. Ele não fez nada para merecer emagrecimento. É porque a cirurgia, por pior que você seja, por mais incompetente, na etimologia própria da incompetência, não desmerecendo a pessoa, na própria etimologia, por mais incompetente que você seja, você vai emagrecer. Não tem como. É fisiologicamente Mas impossível. as Você custas não de quê, absorve, né? não absorve. Mas depois do 5º ano, a quantidade de pacientes que volta a ganhar peso é muito grande porque o médico não explicou para ele que ele tinha que mudar uma chavinha. Quando essa pessoa chega dentro do meu consultório, o tratamento é muito mais voltado para compulsão, para ansiedade, melhorar o sono, do que remédio para emagrecer, porque ele já entendeu que ele consegue ficar sem comer. A gente come por 2 razões, fome e vontade. Fome é um instinto primitivo e natural de todo animal. Vontade é a somatização do desejo do instinto primitivo. Então, é quando você pega o instinto que é fome e fala, deu vontade. O leão, ele não escolhe. Hoje é uma zebra. É o que passou, meu irmão. E depois que ele come, ele fica quietinho. Ele está saciado. Os hormônios da saciedade regularam.
Esse paciente pós-bariátrico, ele é ansioso. Esse cara ansioso, ele não come porque tem fome mais, não. Ele come porque ele é ansiosaço. Então, ele chega ali, ele, precisa, fuga, né? ele precisa de terapia. Eu tenho que conversar com ele no estilo seu, de falar, cara, senta aqui. Tá tudo errado, meu irmão. Você tá bebendo todo dia. Você não tá merecendo ficar magro, não. Tem que merecer. Eu ainda brinco e falo, Deus tem que ser justo. Eu só não roubo e não mato porque eu não vou ser, porque eu vou ser preso. Se falar que roubar não dá nada, eu ia começar a roubar. Então, não faz sentido o cara que vai pra academia todos os dias, a gente brincando e falando anteriormente, última vez que eu não fui à academia deve ter mais de 4 anos. Eu vou de 7 vezes por semana há muitos anos, há uma década. Mas não tem vida radical. Eu como, eu bebo, mas tem um preço. Eu entendi o preço, que eu tenho que ir todos os dias. Eu preciso falar com ele, ó, o preço é esse, custa tanto. Você vai ter que fazer caminhada tanto tempo, musculação tanto tempo, e aí você vai poder comer sua pizza, vai poder comer seu sanduíche. Dá para pagar? E a gente, a partir daí, montar uma estratégia. Mas, em geral, o paciente bariátrico, ele é um adulto mimado. Ele é um cara que não quer pagar preço de nada. Você deve ter esse tipo de paciente. Mas você não passa por isso também? Um paciente que ela é uma adulta mimada. Ela chega lá, quer colocar prótese, mas assim, tá bonito e não precisa. Como lidar com isso? Puta. Eu tô te falando assim, tem que saber falar não. Se ele é mimado, quem mimou se for os pais, se ele, independente da criação, ele é mimado, não é você que é responsável por continuar a mimar essa pessoa, entende? Teve uma menina agora, sei lá, deve ter alguns meses, 16 anos, então assim, precisava do aval dos pais. Ela foi primeiro com a mãe, levou para o meu consultório, cirurgia de prótese. Ela realmente teria uma indicação de ter uma mama um pouco mais bonita. Então, assim, fisicamente falando, legal. A motivação dela era horrível, super mimada, queria forçar a mãe a autorizar ela a operar a mama. Aí, beleza, voltou no consultório com o pai. Os pais são divorciados. E nisso, o pai jogando a bola para o meu lado, para eu tentar inventar algum motivo para eu não operar e não sei o quê. Ou seja, no final das contas, nenhum deles queriam. Não tinham a autoridade de falar para uma menina de 16 anos que ela não iria operar e queriam jogar a responsabilidade para mim. Eu recebi uma mensagem do WhatsApp da mãe da menina, falou, olha, não insistam em operar minha filha e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, olha, você não está entendendo. Eu estava aqui sentado na minha cadeira, vocês trouxeram a sua filha, que é menor de idade, responsabilidade de vocês. Eu fiz uma avaliação técnica, mas com certeza, medicamente falando, tirando a parte técnica, eu não acho que essa menina deva operar, porque vocês não estão de acordo, vocês são responsáveis legais por ela. Agora, é uma questão familiar, não é uma questão minha. Então, beleza, eu poderia ter falado assim, foda-se, eu quero a grana aqui e deixa eu operar. Cirurgia rápida, de baixo índice de complicação. Eu acho que comigo ela ia ficar satisfeita, mas a motivação dela era, assim, supérflua. E eu falei, não. Então, assim, ela era uma menina mimada, e eu falei, não. Tem um antigo chefe meu, na época da residência, ele falava um negócio bem interessante. Ele falou assim, ó, o meu patrimônio eu construí com as cirurgias que eu realizei. O meu nome com o que eu não fiz. Então, assim, você saber orientar, saber falar não, igual essa paciente de hoje, falou, olha, calma, eu vou te ajudar, mas não agora, preciso dessa etapa e tudo, você cria, as pessoas começam a te respeitar mais. Então, eu falar, você tem que saber lidar. E outra, nada quanto dormir com a cabeça limpa, né? Exato. Não tenham contas altas, não façam dívidas, entende? Porque isso, de alguma maneira, pode te forçar a se vender, né? Lógico, então, assim, cada um sabe de sua necessidade, profissionalmente falando. Mas se você começa a sua carreira já atolado num monte de problemas, você vai começar a achar que essas situações são pequenas e vai começar a abrir as pernas. É o normal. Daqui a pouquinho você está abrindo a perna para tudo. Aí a gente esbarra aí no conceito de autoestima, né? Porque eu vejo assim que muitas das vezes, voltando ali na pauta que nós falamos sobre emagrecimento e tal, às vezes não é o peso que você perde, mas sim as habilidades que você desenvolveu tentando perder esse peso. É aquilo que a gente falou. A pessoa, às vezes, ela tá tão bem que ela não quer voltar ao que ela era antes, né? É uma nova pessoa que renasceu. A transformação, quando ela é mental, eu tenho várias pessoas que isso é fato. Se for pegar, por exemplo, o maior expositor imobiliário do Brasil, que depois de paciente virou meu amigão, que é o Ricardo Martins. O Ricardo Martins saiu de Uber, um cara que não vendia imóveis, para o maior expositor de imóveis do Brasil, dono de uma das maiores imobiliárias do Brasil. E isso é nítido que foi a construção da autoestima, da disciplina, dos treinos, da dieta. É uma transformação. Quando você pega uma pessoa que ela entende que a disciplina... Eu costumo dizer que todo fisiculturista, todo bodybuilder só é pobre porque ninguém ensinou ele os valores primários
de educação financeira. Porque um cara que acorda todos os dias do mesmo horário, dorme todos os dias no mesmo horário, come uma merda de uma marmita ruim todos os dias, treina todos os dias, esse cara, se tivesse ensinado ele a ganhar dinheiro, ele era milionário com 18 anos de idade. E não é verdade, porque ele não aprendeu a monetizar aquilo. Eu costumo brincar e falar que a gente monetiza através de duas coisas. A capacidade que a gente tem de vender solução para o problema de alguém e a capacidade que a gente tem de reter a atenção das pessoas na gente. Ou eu entretenho ou eu vendo solução. O bodybuilder ele não entretém e ele não vende solução. Mas ele esforça pra caramba, então não vejo muito... Ele é disciplinado. Eu atendi um paciente que ele emagreceu... Ele e a esposa são meus pacientes, inclusive ela faz um tratamento para endometriose. A gente usa uma gestrinone, a qualidade de vida dela é absurda. E ele falou comigo, falou um dia, Doc, eu quero perder 20 quilos essa barriga esse ano. E esse ano eu quero fazer um faturamento na minha empresa. Ele é engenheiro, tem uma empresa de prestação de serviço. Ele falou, eu quero faturar 1 milhão na minha empresa esse ano. Eu atendi, até falei com a Vi, eu atendi ele há uns 15 dias atrás para fazer o reimplante da esposa. Ele falou, eu tenho que te contar um negócio e te dar um abraço. Nós já perdemos 16 quilos e eu achei que eu ia faturar esse ano 1 milhão de reais. A minha empresa já vendeu 23 milhões de reais até o mês de março e eu não tenho nem mão de obra para prestar o serviço. Você fez com que a minha geração futura de parentes tenha uma vida diferente da que tinha. Você tem noção que não foi perder, eliminar 16 quilos? É a pauta, né? O filho, o neto daquele cara já foi transformado. Então, quando o cara chega para mim, a mulher chega para mim numa consulta, a transformação me mudou. A disciplina mudou minha vida, mudou tudo que eu conquistei em todos os sentidos. E eu quero levar um pouco disso para as pessoas. E tem que ter responsabilidade. Eu não mimo minhas filhas. Amo. Falo que amo diariamente. Mas eu não mimo. Quando você falou de flexibilizar um pouquinho, né? A moral ela é inflexível. Não existe na minha casa com minhas filhas o porquê não. Não, minha filha. Um dia eu parei com minha filha, que fez 14 anos agora, domingo, embaixo de uma placa, escrito proibido estacionar, e falei, vai lá, fala com a placa. Ela, por que papai diz aqui? Eu falei, fala com a placa. Minha filha, as regras são inquestionáveis, independente se você concorda ou não. As de Deus, a lei dos homens, são inquestionáveis. Então, não dá para flexibilizar conforme a conveniência. Não dá para volatilizar a moralidade. E o médico, quando ele vive isso na sua intimidade, é muito tranquilo. Eu falo não. A pessoa chega um monte de paciente sobrepeso querendo pôr implante hormonal, achando que vai chamar chip da beleza. Falou, amiga, vai dar ruim. Não aqui, né? Vai dar ruim. Esse negócio vai ganhar um pezinho aí, você vai ficar brava, vai ficar braçudinha, vai dar muito errado aí. Mas eu tenho uma giriza desse chip da beleza tão Nossa. grande, porque assim, você tá chamando a pessoa de tão feia que ela precisa de um chip Pra pra ficar ficar bonita. bonita, né? Eu também Mas não assim, o que a gente tava falando da disciplina. Eu acompanho o Wesley Delanogari, não sei se vocês acompanham também, acho fantástico. E como a disciplina ela impacta na nossa autoestima e na nossa autoimagem. Porque a partir do momento em que você tem disciplina e você faz o que você se propõe a fazer todos os dias, que você atinge os seus objetivos, você passa a acreditar em você. E quando você acredita em você, que você está colhendo os resultados, você fala, nossa, sou foda. Você usou uma palavra que eu não sabia se eu podia usar, que eu adoro. Eu termino todos os dias da minha vida falando comigo, porra, eu sou foda. Eu busco todos os dias terminar isso, eu sou foda. Isso te dá ainda mais motivação e você eleva a sua autoestima. Tanto que é legal a questão da disciplina, eu vou confessar uma coisa aqui, lá de casa, ao vivo. Sempre eu acordo primeiro que a Dani, geralmente, ela acorda primeiro que eu, ela sai para trabalhar, e aí eu levanto, arrumo a cama e vou embora. E aí, esses dias, a gente comentou alguma coisa lá em casa, assim, referente a isso, né? Uma discussãozinha de leve. Aí, quando foi, acho que foi quarta-feira, eu cheguei do trabalho e você tinha ficado dormindo. A cama lá tava arrumadinha. Não foi? Foi. Achei que a gente ia lavar roupa suja de novo. Agora já teve demais. Agora foi uma parte sutil, cara. Foi elogio. O tanto que é interessante, né? A palavra é uma coisa, agora o exemplo convence, arrasta. Olha, quando eu falo algumas coisas que eu faço, eu falo com o Marx, que não sei se vocês acompanham ele, o acelerador empresário, um cara fantástico. E o Marx é muito amigo nosso e uma vez eu treinando com ele, ele pousou aqui em Goiânia, sempre que ele está aqui, ele vai lá em casa, eu falei, a gente treina 100% das vezes que ele está aqui. Treinamos 25 de dezembro, Natal, 11 horas da noite, meia-noite. Porque eu esperei ele chegar pra gente ir.
Pelo menos essa noite de Natal, né? Mas você sabe que isso não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com resultado, porque muitas vezes Endorfina. fisicamente... É Cara, a satisfação. é a satisfação. Sabe a satisfação que você falou do eu sou foda? Eu fui fazer um evento em São Paulo, fui palestrar num evento, e eu tinha uma palestra meio-dia, 50 minutos, eu pousei em Congonhas, fui para Alphaville, a palestra lá, fiz minha palestra com minha mala de rodinha, puxei... A história é parece meio maluca, mas você vai entender o porquê que para mim isso é importante. Puxei minha malinha de rodinha, tomei meu pré-treino, minha cafeína, meu estimulantezinho para dar um gás. Olhei no Waze e tinha uma academia a 400 metros. Puxei essa rodinha, cheguei na academia, paguei uma diária num shopping, não tinha água para vender e o bebedouro é aquele que tem que pôr a garrafinha. Falei, vocês têm alguma coisa para vender? Não tem, só lá embaixo na praça de alimentação. Falei, não vai rolar. Tinha cafezinho. Eu bebo 1,5 litro de água durante o treino. Aquele copinho tem 30 ml, eu falei, eu bebo 50. Aí você fala que é loucura, mas deixa eu te falar, se eu te pagar R$1 milhão pra você resolver isso aí, você não tem solução para esse problema? Não precisa me pagar, ué. Eu sou solução para todos os problemas da minha vida. É assim que o estoicismo vive. O que tiver ao meu alcance, eu vou transformar, eu tento transformar. Bebi 50 copinhos. E 50 mesmo. Eu tinha que fazer 10 Contou, aparelhos, contei, 5 por aparelho. E a Vi sabe, né? Faço, de fato. Terminei o evento, falei, vou tomar um banho, esqueci. A gente não viaja, leva toalha. Falei, puxa vida. Fui na recepção, falei, vocês vendem, alugam, emprestam toalha? Não tem, tem papel toalha. Me deu um bolinho de papel toalha, eu falei, vai ser, porque eu vou ter que palestrar 4 da tarde de novo. E para tomar banho dentro do banheiro de academia, não tem câmera. Eu abri minha mala, tinha um notebook, eu tive que apoiar o pé para ficar filmando, senão alguém podia apanhar meu notebook. E eu com o pé, tomando banho, sem saboneteira, joguei o sabonete dentro da mala, terminei, pelado no meio do vestiário, enxugando com papel toalha de shopping, aquelas academias lotadas. E, né, foda-se, fazendo o que tinha que ser feito. E me enxuguei, ajeitei tudo, vesti e voltei pro evento e fui palestrar. Aí você pode falar, não precisava. Não precisava. Mas você tem noção, a energia que eu subi para falar com as pessoas, mais de 1.000 pessoas que trabalham com vendas, e eu falar sobre o quanto você performar em cada coisa pequena na sua vida te faz ser foda para performar nas mais importantes. Com certeza. Te estimula mais. Tem o Hábitos Joguei um papel atômicos. toalha daquele amarelo, aquele que eu fede. ia falar. Aquele que fede, aquele fedorento. absorve nada. Tem É. o conceito do livro chamado Hábitos Atômicos, que é justamente o empilhamento de hábitos. Exato. Então, assim, eu sou apaixonado porque eu, por exemplo, tenho o hábito de treinar com um fone de ouvido. Cara, se eu esquecer o fone de ouvido, o treino não rende. Mas eu faço. Né? Igual hoje mesmo eu saí, cadê o fone de ouvido? Esqueci, o dia que eu não tô com personal. Mas isso é interessante porque eu passei por um problema de saúde há 2 anos atrás, tive que fazer cirurgia e aí foi muito difícil me retornar. Tá até te falando da questão da doença. Vou retornar à academia. E eu sou apaixonado em música. Falei, cara, vai ter que ser só com fone de ouvido. Então, isso foi empilhando. É o dia que eu não tenho o hábito, por exemplo, do fone, o treino não rende. Ou o dia que eu não treino, o dia não rende. Então, a gente vai empilhando esses hábitos, né? E justamente vai formando ali um ecossistema saudável. Mas você sabe que tem um negócio bem interessante sobre isso, que esse padrão angular de comportamento, esse comportamento angular, é pela dopamina. A mesma dopamina que a gente tem descarga nos vícios das drogas, é a dopamina que a gente tem descarga, eu brinco e falo na vitória lá da Fórmula 1, que recebe a bandeirada. Então, quando você acorda todos os dias e se propõe, não vou pôr o soneca, levanta. Você tem uma descarga pequena de dopamina, porque você conseguiu não ficar enrolando na cama. Vitória. É uma vitória. O acúmulo dessas vitórias vão te liberando ao longo do dia dopamina para o dia seguinte. Então, quando eu digo que esse dia do evento, que já era fisicamente exaustivo, eu peguei aquele voo daqui de Goiânia de 6 da manhã, que a gente acorda 4, aquele troço canseira para ir para São Já Paulo. chega cansado. Mas chega morto. Eu poderia não ir porque eu tenho 1 milhão de justificativas. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Taleb. Tem um livro dele, A Lógica do Cisne Negro. Né? Ele fala que qualquer ser humano é capaz de inventar a imbecilidade necessária para justificar os atos dele. Então, eu ia ter 1000 respostas inteligentes, cara, para falar assim, não, mas olha, eu acordei às 4, senão eu não vou render, senão eu não vou dormir. Não tinha toalha, Não tinha toalha, não tinha não tinha água. copo, não tinha... Tinha nada. Mas eu só queria... Se eu souber colocar como prioridade, qualquer coisa eu consigo. Mas é qualquer mesmo. A pessoa que não emagreceu quando chega no meu consultório e é bem sucedida financeiramente, eu faço esse choque em alguns. Eu atendi um paciente uma vez que ele, muita grana, assim, surreal, de aeroporto, e dono de aeroporto, e o cara estava muito sedentário, bebendo muito,
Vida todo toda errado. desequilibrada. E eu falei, como que eu acesso esse cara? Se eu tentar ser doce, todo mundo puxa o saco dele o dia inteiro, não vai rolar. E ele não foi porque ele me acompanhava, ele foi porque viu o resultado de um amigo em comum que indicou, e eu troquei uma ideia com ele num restaurante uma vez e fiz ele ir. Falei, não, vai que eu vou cuidar de você. Quando ele chegou, eu falei, eu não vou conseguir acessar. Eu falei, vou ter que acessar de alguma forma. Eu falei, cara, deixa eu te contar uma coisa. Tá incongruente aqui. Ou essa merda desse corpo ruinzão que você tá aí não merecia ser multimilionário ou talvez bilionário, ou esse cara que é bilionário merecia ter um corpinho melhor. Mas esses dois estão habitando em lugar errado. Não vai rolar. Não vai. Tapa, mas com elegância. Eu falei, tá, os dois não podem morar junto, não. Tem um merecedor de mais e um não merecedor de merda nenhuma. Ajusta esse troço aí, equaliza. Ele falou comigo, eu saí daqui, mas eu te odiei por 24 horas contínuas. E ele ainda falou comigo assim, no primeiro mês, eu tô indo na academia todos os dias, eu já mandei pra fora 9 quilos e vou fazer um jantar na minha casa. Porque que porrada que você me deu, cara. Eu te odiei demais, mas foi transformadora. Transformou pelo ódio. Pelo né? ódio. Eu não estou muito preocupado com o sentimento, é com o resultado que esse sentimento gera. E eu acho que é mais ou menos isso. Quando você movimenta a energia certa, né? De você falar assim, eu vou treinar. Olha, a gente estava indo pegar um voo para o Catar, nesse mesmo Chatura de Goiânia, 6 da manhã. E nós chegamos às 9 em Guarulhos. E o voo era às 4, Vi. Às 4 da tarde. Eu falei com ela, amor, você sabe, né? E ela sabe. Eu vou pegar um táxi, eu vou pro centro de Guarulhos treinar. Aí ela falou, eu sei. É porque ela já sabe o que eu vou fazer. Ela não Já não é uma questão mais do ela não entende, né? Mas assim, ela só suspira e fala... Tá aí, então, um apelo aos donos de aeroportos, façam uma academia nos Dentro- aeroportos. Nossa, que Ia coisa ser fantástica. sensacional, né? Verdade. Legal. Nunca pensei. Mas eu vejo também que, às vezes, esse posicionamento, essa cobrança, ela pode ter um viés ali para a saúde mental muito legal, né? Porque a gente, por exemplo, vê o sucesso da pessoa, até que ponto isso é um excesso, até que ponto isso é saudável. Você que lida muito com expectativa, como é que você lida com as pessoas que chegam, por exemplo, no seu consultório e falam assim, ó, eu quero ficar igual essa aqui, ó. Se vira. Expectativa e realidade, né? Mas o olhinho menos puxado um pouco. Ainda corrige o defeito que tem. Da outra, Da outra. Eu coloquei o exemplo aqui. menos esse aqui. Eu quero o nariz da Gisele Bündchen, o corpo da Mariana Rui Barbosa. E vai. Marina Rui Barbosa. Marina? Mas eu Falei quero, certo. eu quero o rosto um pouquinho mais assim, porque eu não Mas gosto assim, muito do eu não rosto. gosto do fui. da mandíbula dela. Como é que você lida com essa expectativa e realidade? Assim, o mais importante é não buscar modismos, né? O que eu falo assim? Não se medir com a regra do outro, ou seja, não se medir com o momento também do outro. Se a pessoa, às vezes, igual falou, tá ali malhando 7 vezes por semana, não sei quantos anos, para o cara chegar no shape que ele tá aqui hoje. Não adianta você querer fazer 2 semanas disso e achar que vai estar igual a ele. Da mesma maneira, isso serve para tudo, seja profissionalmente. Pô, o cara tá ralando há tantos anos para estar naquele patamar. Eu ainda vou chegar lá, mas é o meu momento. Então, isso serve para essas comparações. Quando os pacientes chegam para mim e falam assim, putz, mas eu queria ficar igual aquela pessoa. Eu falo, mas o que ela fez para ela estar desse jeito? O que ela faz de alimentação, de dieta, de atividade física, para ela já estar com esse shape e você querer? Então, vamos trabalhar para isso, mas respeitando a sua individualidade, sua anatomia. E eu pontuo tudo. Tem paciente que chega lá, assim, um paciente, por exemplo, estrutura toda quadradinha. Fala, olha, você nunca vai ter essa cintura aqui. Boa, verdade. E aí não adianta. É melhor eu falar isso, porque eu peguei a expectativa da paciente, joguei para a realidade, mesmo que seja uma expectativa baixa. E aí, porque tudo que eu entregar, se for alinhado com o que a gente conversou, e te confesso, várias das vezes a gente entrega acima do que eu deixo alinhada essa expectativa. Eu acho que esse é um grande segredo, não do sucesso, mas da satisfação do meu paciente. Legal. Então, por exemplo, recentemente uma paciente muito bacaninha, super bonitinha, ela uma graça, mas a estrutura física dela não é assim favorável. Conversei. Você vê a felicidade dessa paciente agora? Tá gigante. Porque para tudo que ela esperava, ela atingiu aquilo e algo mais. E a menina está se cuidando, está fazendo atividade física. Então, é sempre trazer assim, olha, você tem isso de belo em você, isso que você trouxe da outra pessoa realmente é melhor do que você, mas você entende que cada um vai ter as suas qualidades, seus defeitos, ninguém é perfeito. E quando traz muita foto de internet, isso me... no início... Eu vejo isso muito também no dia a dia. Traz um quê de positivo só no fato de você tentar entender qual que é a expectativa desse paciente. Tem uma referência, né? Entendeu? Então, assim, seja porque ele gosta daquele estilo de resultado, ou seja porque ele está esperando algo parecido com aquilo. Então, você já usa aquilo a seu favor. Mas se o paciente foca muito no outro e não nele,
aí é um problema. Então, eu pontuo tudo, assim, né? Por exemplo, nariz, que é o meu carro-chefe, coisa que eu mais faço no consultório, não no consultório, né? Na clínica lá, enfim. Mas eu falo a individualidade do seu rosto. Você fez o nariz. Ela Ah, falou é? comigo na parte da tarde. Se falou mal, a gente corta. O nariz dela tá legal. O nariz dela tava bonito. Muito boa. Então é isso, assim, eu acho que você tem que individualizar, entende? Com certeza. E tem que mostrar para o paciente que isso é a verdade, isso é a realidade. Não, às vezes, comparações, fotos. Mas o seu ainda isso, tem uma coisa que é mais confortável, de certa forma, que é você alinhar tecnicamente expectativa com o que é possível entrega. O meu, eu dependo muito dele. Da outra parte. A consulta, ela sempre tem assim. Ela me fala o que quer, vem com a foto da blogueira, e aí eu passo o preço. Quando eu digo preço, é mental, é de dedicação. Sacrifício. Porque o resultado estético, com relação à alimentação, olha para você ver, é uma coisa interessante. Você vai comer muitas vezes sem ter vontade e outras tantas ter vontade de não poder comer. Então, é abrir mão de algumas coisas. É uma dedicação, claro, com flexibilização, sem radicalismo. Mas é para entender. A gente come coisas, pizza na minha casa, é uma casa normal. Só que a semana tem 7 dias, 14 refeições principais. Eu tento, dentro de 1 ano, de 2, de 3, eu faço isso há mais de uma década, levar o máximo dessas refeições. E eu te garanto que a constância da tartaruga vence a lebre indiscutivelmente. Então, não precisa de radicalismo. Tomei todas as caipirinhas final de semana passado. Vai Tá tomar tranquilo, né? depois de manhã. Vou tomar, se ela aguentar, Sabe? porque eu não tô querendo pagar esse preço. E no dia seguinte eu acordei e fiz questão de postar. Falei, ó, tô morto na ressaca, tomei uma Neusaldina, acabei de tomar um estomazil. Vou mostrar que é humano também, né? Tô que morto, vou beber uma água aqui, esperar sarar e daqui a pouco eu vou. Tô pra academia. Pra academia. E terminei a academia, vi que eu tava inteiro, fui pra beira do lago lá do condomínio, fiz 1 hora de aeróbico. Mas não é pra me mostrar um super-homem, é pra me mostrar um Zé Ninguém também. Falar, cara, ó que merda que eu fiz ontem, pra que eu fui beber aquele tanto, a cabeça tá doendo. Mas eu sou adulto. E adulto paga o preço das suas escolhas. Então, quando o paciente entra, eu ponho no papel. Doutor, eu posso ter essa bunda da Vivi Winkler? Eu falei, olha, é possível. Provável. Provável, talvez não. Sabe por quê? A Vivi Winkler tem 20 anos que ela faz esse negócio. Ela, como marmitinha, ela é atleta profissional brasileira. Ela faz esse negócio aqui há 20 anos. Daqui 20 anos é possível. Se você fizer o que ela faz. Você está disposto a fazer o que ela faz 7 vezes por semana? Comer uma marmitinha gelada, feia, fedorenta, que abre nos lugares no avião, o povo olha, morreu um bicho. Você não está disposto muitas vezes a pagar. Então, todo aquele resultado que a pessoa me pede, eu sento e ponho. E com relação à academia, é mais fácil eu matematizar esse negócio. Então, eu falo, ó, são 7 dias, você está querendo ter a barriga de tanquinho, cara, mas você indo 4 vezes por semana é 60% da semana. Na escola, você não pegava nem... Você tomava recuperação. 60% não passava. Então, como é que você quer ter resultado em alguma coisa na sua vida? E eu atendo muita gente com um grau de esclarecimento bacana, a maioria absoluta. Então, são pessoas... O seu paciente, de uma forma geral, também. Sim. Então, quando eu coloco em números, é meio que incontestável. Mas um questionamento que eu tenho é porque muitas das vezes essa referência, vocês não acham que ela seja intangível? Porque, por exemplo, vai muito da questão anatômica da pessoa, do biotipo dela, e aí a gente talvez esteja criando uma geração de pessoas que nunca vão alcançar esse sucesso que é pregado colocando em rede social, por exemplo. O sucesso não é problema ela não alcançar, até porque o Albert Schweitzer, né, que foi o primeiro médico vencedor de um prêmio Nobel, dizia que tragédia não é quando morre um homem, tragédia é quando morrem os sonhos no homem que ainda vive. Então eu quero passar o resto da minha vida. Eu gravei um podcast uma vez com o investidor Sardinha, que ele me perguntou, cara, como é que é conquistar assim tudo? Uma família, filhos, uma condição financeira legal, sua profissão, como é que é? Aí eu falei, eu acordo todos os dias insatisfeito com o que eu tenho e durmo todos os dias grato com o que eu conquistei. Então, deixa essa pessoa sonhar com o intangível. O problema é ela não ser feliz no trajeto. Exatamente. Eu não sou satisfeito com o meu corpo, mas eu agradeço todos os dias a Deus, obrigado. Sabe, é isso. O perigo é isso. Isso é muito interessante. Assim, isso eu aplico na minha profissão. Por exemplo, eu sei que a perfeição não existe, mas no ato de fazer um procedimento, eu tento atingir a perfeição. Nunca atingi e eu tenho consciência que eu não vou atingir. Mas isso me faz chegar, pelo menos, no máximo que eu poderia entregar. Mas tem um livro do Augusto Cury que ele fala que as pessoas insatisfeitas são as que mais movimentam o mercado. E quando a gente vai para a estética, é completamente isso, né? Porque a pessoa nunca vai estar buscando alguma coisa
além ou que ela não tenha se ela estiver 100% satisfeita com tudo que ela tem, né? Então, ela tá, vamos dizer assim, a autoestima 100% perfeita, tá ótimo, vai acordar, vai olhar, por mais que ela tenha, ela não vai ver nenhum defeito no espelho, ela não vai querer mudar. E vocês não acham que, de alguma forma, assim, o nosso mercado se alimenta disso? Por exemplo, um padrão de beleza que existe, mas que, às vezes, a pessoa está sempre buscando, talvez até não atinja, talvez até seja inatingível ou intangível, mas a gente se alimenta disso. Será que não? Sim, eu me Demais, alimento diariamente. E eu vou te falar, acho super legal. Eu tenho 41 anos. Faço mês que vem 42. Meu pai era um senhor aos 41. Eu tenho uma vida mais de atleta do que, sei lá, vou falar, o Neymar. Minha vida é muito mais estilo de vida saudável que um jogador que fatura bilhão. Então, o intangível quando tem uma frase, eu montei até um filtro pro meu Instagram, que é meio, o Paulo Musi costuma dizer, o feito é melhor do que perfeito, um caralho. Porra, você vai entrar numa cirurgia e falar com o pai da menina de 16 anos. Feito é melhor que perfeito. Uma cirurgia cardíaca. Bem feito é melhor que o não feito. Não feito. Sabe, assim, eu vou tentar, eu falo isso muito na minha vida. Todos os dias eu dou o meu melhor. Não consigo. Não vai ser perfeito. Mas se isso não me causar inquietude, cara, eu fico um hipócrita com os outros. Acho que uma coisa interessante é o seguinte, você falou assim, a insatisfação pode movimentar o mercado, e realmente movimenta. A inquietude, que não é necessariamente uma insatisfação, fica parecendo que você não está feliz, certo? Mas a inquietação, mesmo você estando feliz consigo, com as coisas que você tem, sendo grato, você quer mais, né? E eu fiz um curso interessante, um colega, o João Pacho, o cara é muito bom de marketing, de gestão, tudo. E ele falou isso, você vai escalando os seus Everestes, né? Então, o Everest, o pico mais alto do mundo, você chegou lá. Quando você escala aquele Everest, que era onde você queria atingir, putz, daqui 5 anos eu quero ter isso, quero estar nesse momento da minha profissão, quero ter uma família, filhos e tudo. Quando você chega lá, você enxerga o mundo com um olhar que você não tinha lá atrás. E a partir daí, você enxerga que, na verdade, tem outro Everest. E é isso que vai fazendo essa inquietude. Então, eu não digo, parece, não o termo insatisfação no sentido... Não inquietude, boa. A inquietude faz você querer ser cada vez melhor. E uma vez que você é cada vez melhor, você impacta não só a sua vida, é o que ele está falando. Você impacta a vida de quem está o seu mini-mundo. Só que se cada um cuidasse do seu mini-mundo, o mundo ia ser muito melhor. Então, as pessoas terem inquietudes, quererem melhorar algo nelas, certo? Isso eu acho positivo e vai fazer bem para elas. Elas serem constantemente insatisfeitas consigo, isso é uma doença, isso é um problema. E aí, então, é o que eu falo sempre. Ao mesmo tempo que seja inquieto, seja grato. Né? E essa gratidão, essa vibração positiva que vai atrair mais coisas positivas para você. Agora, se você fica sempre down aqui, vibrações negativas e tudo, você vai atrair coisas ruins. A frequência não vai te ajudar. Mas justamente isso que eu acho interessante, né? Isso não está criando... Como alinhar a questão de expectativa e frustração? A gente não está criando um mundo doente justamente porque essa procura incansável de sucesso. E aonde é o sucesso? Mas eu acho que a doença, ela antecede. Quando a gente falou do meio e fim, eu acho que a doença antecede. A doença está sendo gerada pela fraqueza dessas gerações. Pela incapacidade, não é inabilidade, incapacidade de lidar com frustrações. Nossa, demais. Eu não tenho o corpo que eu sonhei. Eu quero todos os dias um corpo melhor e sou feliz com o meu. Deu vacilo, eu tiro a camisa. Você entende? O pessoal pergunta, sua esposa tem ciúme de você fazer vídeo o dia inteiro sem camisa? Eu falei, eu nem sei mais se ela importa, porque eu não vou parar de fazer. É meio que isso. Eu tenho uma autoestima que me faz feliz. Mas eu não estou satisfeito, não. Eu quero melhor. Eu quero estar melhor ano que vem. Pra você olhar e falar, pô, eu estou melhor esse ano. É porque essa geração... Imediatista. E não aceita frustração. Eu falo isso... Ele tem filhos mais velhos? Você falou 14 anos? A minha mais nova tem 10. Então, assim... Eu dou aula na faculdade, que gente há 15 anos mais novo que eu, mais ou menos. Com 15 anos de diferença, é totalmente diferente a geração. Então, uma geração que eu acho que tem uma mentalidade muito mais ampla. Eu tenho 37. Vou fazer 37 agora. Pegou a minha geração forte ainda. Não, porque eu tenho uma cara de menino, eu tenho 41. A geração assim que ainda levava umas porradas e a vida seguia. É que a gente olha para trás, levou porrada na residência e fala, putz, me deixou mais casca grossa. Aí você não acha ruim mais. Você aprende que aquilo te fortaleceu mentalmente, né? E, enfim. Mas o que eu vejo dessa geração, assim, não é uma crítica, é uma característica.
eles têm uma cabeça muito mais ampla de aceitar as diferenças, mas agora, na lida diária, realmente não são tão esforçados. É muito mais direitos do que deveres, muito mais não aceitar as frustrações. Tanto que aumentou muito o índice de depressão, suicídio, isso tudo. Por quê? Porque realmente tem um movimento dessas pessoas. Olha como o bullying da nossa época era lidado, todo mundo. Eu era um narigudo, igual a gente comentou hoje mais cedo. Você tinha algum defeito que as pessoas falavam e você sobrevivia, né? Hoje em dia um menino mata o outro na escola porque falou alguma coisa. Não estou defendendo isso acontecer. Só estou dizendo que essa geração ela realmente tem um pouco dessa dificuldade de não se esforçar o suficiente. Então aí entra, a pessoa quer aquele corpo, quer aquele modelo, mas ela tem que entender que ela tem um caminhar até lá. Se ela não quiser pagar esse preço, aí ela vai ser frustrada. A culpa é realmente de existir isso? Não, é de como ela vai lidar consigo mesma. E o problema é que essa geração agora está chegando para nós em forma de paciente, em forma de cliente, né? Como que a gente vai lidar com isso? Porque pensa, igual a gente está falando isso, batendo em cima, né? Beleza, a pessoa é imediatista. Eu quero até chegar num ponto com vocês, vocês já deram uma alta para um paciente ou negaram totalmente, você já falou que sim, né? Mas, por exemplo, chega para você, um menino lá de 14, 15, 16 anos, o pai totalmente ausente, fala, vai lá, toma o dinheiro, toma o cartão de crédito, vai lá conversar com o Dr. Rafael. Eu quero tomar Deca, Dura e oxandrolona. Vai pagar uma consulta, levar uma colada e ir pra casa. Mas é tão nítido que eu vou fazer isso, que eu faço isso pra quem não paga uma consulta quando fala comigo, faz ideia quem chegou lá e gastou o tempo dele e o meu. O que eu acho é que aí tem um lado positivo disso aqui que a gente tá fazendo e das redes sociais. Antigamente, quando você falava, tem um cirurgião plástico ali que é bom. Você acreditava na palavra do seu amigo, às vezes você chegava, cara, não gostei desse cara. Era assim na geração minha, quando eu era mais novo, da minha mãe. Hoje, primeiro você se conecta àquele Rafael que está lá na internet, que posta a família dele, que posta que está treinando, você se identifica, você gera afinidades, transferência positiva. O cara que não conecta com isso, ele não aparece no meu consultório. É muito raro. É muito raro essa pessoa brotar no meu consultório. Só quando é assim. Recentemente brotou um, que a esposa marcou uma consulta, ele não tem Instagram, eu falei, aqui ele já nem sabe qual é a minha pegada, já deu errado. Eu tinha combinado com ele que em 60 dias a gente ia eliminar 10 quilos. E não é novinho, cara de mais de 30 anos. Ele falou assim, eu perdi 2 quilos, eu me frustrei. Você falou comigo 10, eu falei, mas a gente desenhou no papel, você ia para academia de segunda a sexta, ia fazer uma caminhada todo sábado à tarde, todo domingo à tarde. Ele, eu tô indo 2, 3 vezes, mas é porque esse trem também. Eu falei, cara, o seu dinheiro vai comprar um tanto de coisa. Ele tem uma condição financeira boa, mas ele não vai comprar isso aí. Não vai rolar isso aí. Eu acho que quando sua esposa te trouxe, ela não te contou como é que eu sou. Eu quero te entregar o resultado, mas eu quero que você mereça o resultado. E eu não sou Deus para julgar. Mas a matemática justifica o merecimento. E você não, matematicamente, não merece porra nenhuma. Esse cara não vai voltar. E te juro, bicho, é o tipo de paciente que eu fico feliz quando esse paciente não volta. Mas aí eu vou pegar um depoimento de quem tá fora. E esse paciente some? Ele volta, bicho. É loucura. Aí ele volta porque ele fica tão puto que você deu uma dessa nele. Tá, mas o que dá pra gente fazer? Porque aí eu consegui ajudar de alguma forma. Eu fiz ele entender que o dinheiro dele não compra isso. O problema dessas gerações agora é porque o pai compra, né? Normalmente o pai quer pagar toda a ausência comprando as coisas. Mas a rede social atrai pra gente. Eu acho que vai ter médico pra esse cara aí, pra esse menino mimado. Não é você. Sempre não tem. sou eu, exato. Nem sou eu. E o ruim, né, Leandro, que querendo ou não, pro Rafael, ele terceiriza a responsabilidade, entre aspas, É né? verdade. Pra você não, né? A responsabilidade é minha. É sua. Mas, realmente, hoje em dia, eu tenho muito mais um nicho de pacientes que tem a ver comigo do que antes. Mas é muito isso. É um filtro a natural, rede né? social, É bom ela... Principalmente a nossa comunicação, a maneira como a gente se expressa, o que a gente fala nas nossas redes sociais, ela sintoniza uma frequência e só vai chegar ali quem realmente sintonizar com aquilo. Se chegar um paciente, por exemplo, que quer... Você faz também, né? Botox, harmonização, tudo isso. Se chegar um paciente que é uma coisa totalmente fora do que você faz, do que você prega, que é o naturalismo, a beleza, realmente, alguma coisa deu errado nessa comunicação. Isso acontece. Chegou mas desavisado, né? Se você olhar, se você pegar um teste que é muito sensível, né? Alguma hora vai passar alguma coisa ali. Eu quero dizer o seguinte... É um filtro bom. É um filtro bom, mas alguma hora passa. E se acontece, às vezes, um dia específico, assim, nossa, hoje a gente teve um monte de paciente, tem nada a ver com a gente. Você vê que o dia foi pesado, inclusive.
Cansa Parece que mentalmente. cansa né? mentalmente. Puta, parece que não tinha E começa troca com o aqui. primeiro, né? Quando o primeiro vem aquela bomba, o Vai dia, tirar imediato, cara, o você dia é vai louco. começar. não Os é? males vêm aos Aqui, pares. O primeiro É. passe... Eu acho que não vou... Essa aí é da faculdade, né? Mas não vem aos pares, não. O dia. Parece que o primeiro, quando é uma bomba, assim... o negócio vem, aquela sequência. Mas isso, pra mim, acho que pra você também é muito raro, cara. Hoje, atendi o dia inteiro, nem almoço em casa, continuo lá no consultório. Não atendi ninguém fora da frequência. Ninguém. Ontem. Não me lembro. É porque o filtro é falho. Mas é tão legal que não. Primeiro, a demanda reprimida minha é legal. Você demora alguns meses para ter uma consulta. Esse menino imediatista, ele não vai esperar alguns meses. E outro detalhe, para você agendar comigo, você paga antes do dia da consulta. Esse menino não vai querer pagar antes para esperar alguns meses. Ele já foi filtrado só pela primeira peneira. Ele não quer consultar comigo, não. Ele quer o médico ali que vai passar a bomba para ele. E isso me deixa muito feliz, porque quando a gente fala de propósito, virou muito clichê. Mas eu não... Quando a gente fala das camadas da personalidade, não sei se vocês já leram sobre ela. Adoro. E a 7ª camada que eu me encontro é uma camada que você começa a entender a perspectiva sua diante do mundo e a sua visão diante da morte. Hoje, dinheiro não me move. Eu falo isso na intimidade da minha casa. Eu não tenho sonhos materiais, financeiros, de falar assim, o que você tem vontade de comprar? Sei lá, eu quero comprar uma roupa, eu vou lá e compro. Eu posso, mas eu não tenho sonhos construídos. E onde que é isso quando a gente fala das camadas da personalidade? Eu não tenho mais essa vaidade nesse sentido. Vou fazer 16 anos de medicina. Eu não tenho... Você falando de São Paulo, servidor, eu trabalhei como alergista no Hospital das Clínicas da Unicamp, então eu tenho uma relação no servidor de São Paulo. Eu tenho hoje uma sensação de que eu posso escolher meu paciente. Não sei se você tem essa sensação. Total. Esse É uma cara eu via não de quero. mão dupla, Eu Dani. não quero esse cara. Esse cara é É. muito chato. Ele tá achando que tá me comprando. Ele tá... Acho que você é empregado. ele não tá entendendo que eu sou um parceirão, que ele vai remunerar, porque eu preciso ser remunerado. Mas eu sou só um parceiro, cara. Um instrumento de Deus aqui na Terra que tô aqui sendo usado. E eu me coloco assim, como instrumento de Deus. Aí o cara chato, eu não quero ele lá, não. Eu nem me esforço, sabe? Não sei se você tem... Eu nem esforço. Hoje, por exemplo, eu chego para a gestora, depois que eu passo a consulta e falo, olha, esse paciente aqui... Aconteceu um caso hoje especificamente. Falei, olha, esse paciente acho que não conectou, não deu liga, não Deu faz match. questão, entendeu? Tipo, ela já É sabe. a merda. É isso. Mas olha pra você ver, essa semana eu fiz um caso super complexo, uma enoplastia de secundária, mas era um caso bem difícil. E eu cheguei pro paciente e falei, olha, é o seguinte, os custos das cirurgias não são baratos. Não falo só custo financeiro, mas o cara planta, fica o dia inteiro no sol. Falei, você vai ter que parar de ficar no sol, porque conta disso, vai ter que fazer um tratamento com dermatologista assim. Se você não fizer nada disso, eu não me proponho a fazer a sua cirurgia. O custo da cirurgia fica quase 70 mil reais pro cara. E ele chegou para mim na alta e falou assim, sabe uma coisa que eu gostei de você? Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, porque eu fiquei te analisando. Aí pra você ver que as coisas acontecem, né? Lá na consulta. Eu percebi que você não queria ganhar meu dinheiro. Você queria realmente fazer acontecer, você queria me ajudar. Eu entendi que era caro, mas eu entendi que você queria me ajudar. E por isso que era uma cirurgia secundária, né? Por isso que eu não senti no outro colega, que eu não gostei dele, não recomendo mais, e fiquei muito feliz. Essa aqui é minha filha, você vai operar ela. Ele estava no hospital, eu fui dar alta para ele. Então, o que eu quero dizer? Era uma cirurgia de um custo financeiro alto, porque era uma cirurgia bem complexa, mas que eu falei para ele, a sua cirurgia é muito complexa, se você não fizer isso, não vai dar certo. Então, ele entendeu que muito antes de eu pensar na grana que eu fosse colocar no bolso, eu estava pensando realmente se o cara ia impactar a vida dele. E ele sentiu isso. Então, se você tem propósito, eu não acho clichê, cara. Eu acho assim, é real. Você tem que viver uma missão. Você vê que você tem que impactar a vida. Você tem que ser bom para os outros. Mas primeiro ser bom para você, né? E aí, nisso, você dá para os outros. E se você se coloca nessa posição, que você tem alguma função que às vezes você ainda não descobriu, que Deus tem missão para você, que você é um instrumento, igual você falou, eu uso essas palavras. Hoje, para essa paciente que eu comentei, que eu falei que você não está no melhor momento psicológico, que ela tem que tratar, acho que eu falei no início, não falei? Que eu neguei e falei, a gente vai te operar num outro momento. Eu falei assim, você acredita em Deus?
Eu falei assim, porque Começou eu assim acredito em Deus pra caramba. Já passei por vários perrengues em cirurgias e eu pedi ele me ajudou na hora. E eu falo assim, então se agarra nele, porque ele existe, ele faz acontecer. Você vai melhorar desse problema psicológico seu, vai te ajudar. E eu vou ser instrumento dele no momento exato para te ajudar. Cara, quando você é tão louco, assim, eu falo e já fica assim, parece dar uma vibração, um negócio meio louco assim. Se você se sente nessa posição, você sente que o seu estar aqui, ele tem motivo, tem... A energia ao seu redor é muito gostosa. É muito, A minha entendeu? é essa. Aí, lógico, a parte financeira ela é importante para te possibilitar realizar um monte de sonhos, de desejos, né, materiais que você quiser. Mas eu falo assim, nunca foi isso. E aí as coisas fluem. Essa é impressionante. Mas vocês não cobram, porque eu vejo que por mais que sejam áreas diferentes, elas andam muito juntas as de vocês dois. Mas vocês não cobram, por exemplo, até o meu posicionamento também é dessa área, por mais que eu estou mexendo com dor, a gente tem que virar tipo um pai do paciente. Isso não é meio uma responsabilidade meio canseira? Você tem que educar o doente. Porque, poxa, você pegar o paciente lá, falar assim, ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso, senão você não vai ter resultado. E o cara não responder e tal, você tem que botar isso na cabeça, ser tipo um coach do paciente. Eu acho que o seu paciente tem o perfil. O paciente de dor crônica... Tem Você vai demais, ter é psicológico. Você falou que eu também tenho a formação de alergista. Quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas da Unicamp, eu sou imunologista. Então, a gente trabalhava nisso, pacientes crônicos. É um paciente que você é pai. Porque ele sabe que não pode. É tipo tratar uma criança com diabetes, um adolescente, que você fica ali... Ele sabe que não pode, você fica brigando, porque é todo um jogo psicológico. Mas eu acredito que, assim como os seus pacientes... Eu acho que a gente tem eu acredito de fato que a gente tem uma missão. Eu já trabalhei muito por dinheiro e foi fundamental. Já trabalhei muito pelo status que o dinheiro, aquela compra, aquela aquisição, a casa, não sei o que fosse me dar. E foi importante o Everest. Era o Everest daquele momento. O Everest hoje passou. Não é esse. O meu Everest hoje eu começo a atender às 9 da manhã, porque meu propósito é levar minhas filhas no colégio. Eu moro no Alphaville, a hora que eu passo pelo Flamboyant, a gente faz uma oração. Cécia, hoje é você, minha filha. Papai do céu. É esse o rolê meu hoje. Então, não vai ser esse paciente que vai ser meu filho. Eu já passei da idade do paciente ser meu filho. Até porque o meu eu não vou operar. Eu vou precisar que ele tome uma atitude. Eu vou ter que dar um sacode nele. Ô, filho da mãe, você tem 30 anos, você não tem que ter pai assim, mas não. Acorda aí, meu irmão. Sabe? E ele não vai chegar para mim, só se a peneira der ruim. Mas ele não vai. Esse aí não chega para mim, mas chega para você. Porque é um paciente imediatista, a dor é imediata, ele quer solução. Sabe? Eu acho que é meio diferente você tratar alguém que só quer solução rápida. O meu não. Ele não vai chegar lá achando que no outro dia vai estar diferente. O seu, talvez alguns cheguem querendo no outro dia estar diferente. Pra mim chega. E aí, assim, eu acho que talvez uma grande característica que eu tenho é realmente lidar com o ser humano. Eu brinco, eu sou um psicólogo com bisturi na mão, entende? E nisso, eu acho que faz parte do meu papel, de alguma maneira, cuidar e educar. Então, eu entendi. Eu não vou ser o pai que vai mimar o filho, mas eu me coloco de alguma maneira com uma responsabilidade de ajudar aquela pessoa. Se não é ajudar com a cirurgia, é ajudar com alguma orientação. Então, de alguma maneira, eu acho que tem esse papel paternalista e eu encaro ele, na minha especialidade, como algo assim, inerente, entende? Acho legal. Eu justamente segui para essa área, justamente porque eu gosto muito do desenvolvimento humano. Performance, psicologia. E eu vi que na ortopedia você tem 2 caminhos para seguir, né? O tradicional ou romper, tentar ser disruptivo. E eu acho legal isso, você ser meio que um coach do paciente. Eu gosto, eu não acho que isso é clichê, não acho que isso é pejorativo, muito pelo contrário. Justamente por isso que você falou. É legal você poder entrar na mente da pessoa e motivá-la para fazer uma coisa diferente. O ruim, às vezes, é porque não depende tanto da gente, né? Por exemplo, o paciente chega lá com dor crônica, o paciente é sedentário, diabético, hipertenso, eu tento entrar muito com a parte de orientar ele a procurar um nutrólogo, procurar fazer uma dieta, mas assim, não vai. Só que, por outro lado, eu não tenho responsabilidade, né? A minha parte é tirar a dor, mas se ele não fizer por onde, desinflamar, tratar, emagrecer, diminuir o quadro inflamatório dele, isso aí... Não, mas você se sente responsável. Esse aqui é o barato. Sente. Não tem nada a ver com o que você seja obrigado a fazer. É o que você se sente obrigado a fazer. Quando você fala de se sentir no papel, eu já chorei em consultas, sei lá, centenas. Esse ano, uma dúzia de vezes. Porque às vezes a história que chega lá ela é muito mais complexa do que a que aparenta. Recentemente, eu atendi um casal, de um emagrecimento do cara. O cara tinha uma vendinha em Anápolis. E ele tinha uma vendinha e ele falava, doutor, eu paguei essa consulta aqui com muita dificuldade. Isso já tem um tempo que eu atendi a primeira vez.
E eu paguei essa consulta com muita dificuldade, mas eu preciso tanto transformar. Eu tenho um irmão que vai fazer bariátrica, eu vou precisar fazer, eu preciso emagrecer, tá tudo errado. E a gente começou a trocar ideia ele foi mudando a mentalidade, e hoje ele tem 2 supermercados e mora no Alphaville de lá. E a última consulta é recente, agora a gente foi fazer uma análise retrospectiva lá de como começou, com foto, com bioimpedância e tal. Aí eu falei com ele, cara, vamos fazer um exercício aqui, vamos. Fecha os olhos, ele é a esposa. Vamos lembrar 10 anos atrás. Você morava onde? Como é que era a sua casa? Me conta aí. De olho fechado, ele me contando como é que era a casa. Você tinha que veículo de transporte? Uma bicicleta. Falei, então vamos embora lembrar que cor que era essa bicicleta. E a gente foi conversando. Eu falei, agora lembra a casa que você está morando hoje. E se naquela época da bicicleta, num sonho mais absurdo seu, você sonharia em ter a casa, ter 2 supermercados? E ele falou, não. Eu falei, pô, você já zerou o jogo. Nesse videogame aí você já ganhou. Vamos viver essa o que a gente gratidão. faz todos os dias, né? É transformar vidas, é realizar sonhos e, de alguma forma, participar. Agora, eu acho bacana, até partindo para nossa última pauta aí, como a gente pode fazer isso de graça hoje na internet, né? Usando as nossas mídias sociais, igual você mesmo falou. Poxa, eu já perdi tantos quilos, já eliminei antes mesmo de chegar aqui na primeira consulta. Por quê? A gente tem esse instrumento muito valioso de poder instruir os nossos pacientes, e que seja, né, na sua área ou na de qualquer um de nós, de instruir esse doente, esse paciente, para que ele chegue e realmente sintonize na frequência para poder realmente aderir aos tratamentos e continuar com a gente, né? Então, como que vocês começaram, assim, você, Rafael, nessa pegada da rede social? Como é que despertou isso para você? Ele é uma estrela na rede social. Aí é legal essa. Mais leve, né? Tava pesado o clima. Eu tinha 0 saco para rede social. Meu Instagram era junto com o dela, era o nome dos 2, eu e a Vi. E eu usava só para ver a vida alheia ali. Quando ela mamou, você viu isso aqui? Você viu não sei quem? E ela um dia comprou um curso, que foi até o do Wendel Carvalho, e me deu o curso do Wendel Carvalho. No curso do Wendel Carvalho tinha o Paulo Cuenca, tinha uma galera que hoje são nossos amigos pessoais dentro da nossa casa. O ano novo a gente, inclusive, passou com eles. E naquele momento, o curso, ela falava, você viu que você fala isso todos os dias? Você viu que você fala isso todos os dias? Eu falei, pois é, mas o cara tá vendendo esse troço agora. Eu falo isso desde que a gente namora. Mas eu não ganho dinheiro com esse cara. E aí eu lembro que eu usava uma frase que era, as aves de mesma plumagem sempre voam juntas. O voo dos pelicanos, ele é em V. E olha que legal da gente se apoiar em pessoas assim. O voo dos pelicanos, ele é em V. Normalmente, as mais velhas e mais cansadas vão lá atrás. E as que vão na frente quebrando a resistência do ar. Elas revezam e fazem voos hemisféricos. E assim tem que ser na nossa vida. Naquele dia eu falei assim, cara, eu vendo esse troço. Eu falo isso há muitos anos. E aí eu fui sacando que a internet nada mais era do que ampliar a mesa do boteco. O que eu falava na minha mesa de amigos... Eu gravei um podcast uma vez, o Paulo Cuenca. Assim que eu conheci o Paulo Cuenca. Um abraço para ele, inclusive. Um abraço, Paulo. Um beijo, Paulo. Eu falei com ele hoje. O Paulo Cuenca, eu estava saindo de um podcast. O Paulo Cuenca, a gente ia comemorar o canal do YouTube lá. O Paulo Cuenca falou comigo assim, cara, você fala bem. Aí eu falei assim, você viu o podcast? Ele falou, porra nenhuma, cheguei agora. Eu falei, como é que você fala que fala bem? Ele falou assim, você tem noção que tem milhões de seguidores envolvidos aqui? Aí tinha a Dani Nost, tinha um monte de gente. E tem 10 minutos que você está contando uma história sua de cachaça, de ressaca, e tá todo mundo calado te ouvindo. Retém a atenção. Reter a atenção. E aí foi aí que eu falei, na internet eu vou conseguir reter a atenção dessas pessoas e levar uma mensagem, que até então aqui o papo era cachaça. E aí eu entendi. Tanto que o meu crescimento na rede social, ele poderia ser infinitamente maior se eu usasse alguns gatilhos que eu não uso, porque eu não quero atrair pessoas fora da minha energia. Um mecanismo que as pessoas usam, por exemplo, são os haters. Eu tenho amigo... Os amigos que frequentam realmente nossa casa, todos são pessoas que fazem múltiplos dígitos na rede social, os mais íntimos. Inclusive, um beijo pro Antônio também, que o Antônio nasceu a filhinha dele ontem e a gente não foi visitar. Calma, Antônio. O Antônio, com 100 mil seguidores, ele fez em 24 horas 1 milhão de curso vendido. 1% investidor. E todos têm haters, têm estratégias. A minha estratégia é levar minha mensagem. Se você gosta de mim, fica. Se você não gosta, sai. Então, a gente consegue crescer organicamente. Eu não sou um cara emocionalmente preparado para viver com quem não gosta de mim.
Eu nunca gostei de conviver quem não gosta de mim, eu não faço essa questão. Então a rede social para mim tem essa característica. A minha, se você não gosta de mim, você não tem que estar nem aqui. E como é que você fez a transição sua da parte da Imuno para a nutrologia? Eu tinha feito, eu trabalhava com imuno, já nem atendia plano de saúde mais, já estava com o negócio tranquilo, mas eu não era feliz. Não era completo, na verdade eu era um cara feliz, não era completo profissionalmente porque eu atendia doenças crônicas que não tinha o tratamento da dor cura. Vocês cessaram, cara. A imuno era doença crônica eterna, forever, mãe de menino e pá. Eu falei, era cansativo emocionalmente porque eu não tinha sucesso o tempo inteiro. E eu já treinava, já tinha um estilo de vida. E lá na Unicamp, eu tinha um amigão que é dermatologista, o Jean Galelli, que mora em Dourados. Ele falava que você tem que mexer com esse negócio, cara. Você vive disso, larga imuno, larga imuno. E a chefe da residência, Ariana Yang, eu até atendi na clínica dela um tempo, da residência da USP, também minha amiga. E a Ariana falava, você tem que mexer com isso. Já tinha um movimento dos colegas falando, pô, você treina todo dia, você fala só sobre isso. Você acreditar. Né? Aí e a transição era assustadora, porque eu tinha filho já. Sair da zona de conforto. Mas como é que você se sentia? Sempre Era meio uma história. síndrome de impostor, talvez? Você fala antes de transitar? Você fala assim, mas vou Será falar que isso vai dar aqui, certo? vou largar a medicina, vou falar de nutrologia, o preconceito. Sim, principalmente porque eu vim de uma formação muito... Você como... Catedrática, muito acadêmica. Muito. Eu sou formado na Universidade Fala assim, porque Pública, eu tô estudei há 20 anos atrás. Então É porque eu tô me espelhando. Tá criando coragem, né? Tô criando coragem. Cara, há 20 anos... Eu entrei pra faculdade de medicina na época que não existia nem estudante de faculdade pelo Brasil. Então, isso há 20 anos atrás. Há mais de 20 anos atrás eu entrei pra faculdade de medicina. E quando eu fui fazer alergia, quando eu fui fazer imuno, que eu atendia na Unicamp, era o alto clã da chatura academicista do Brasil. Então, eu era cheio de preconceitos. Eu era cheio de preconceitos com colegas que não eram assim. Quando eu comecei a entender que a medicina só é um instrumento de transformação da vida do outro, e a transformação pode ser um bom De qualquer maneira. de qualquer maneira, eu falei, mas por que cuidar da estética? Por que ser um cirurgião plástico, pôr um silicone e deixar a mulher sair de lá felizaça, não é promover saúde? Eu fui começando a entender dessa forma e dentro de mim transformando. Um belo dia eu falei assim, minha agenda agora é meio a meio. Vou atender as duas coisas. Com medo daquele cagaço, né? Falei, vai que dá ruim. Não... Durou quanto tempo para largar a alergia? Pouquíssimos meses. Já tinha acontecido. Eu ainda não tinha, eu era um impostorzaço da minha vida, sabe? Ele era um bom alergista e imunologista, mas ele é um excelente nutrólogo. Quantos anos de casamento aí? Cara, a gente tá junto há 2 décadas. Caramba, olha. Alguns anos, uma penca de menino. Uma penca de menino, peixe, É passarinho, engraçado, né? Porque a cachorro. gente passa por isso também, né? Tipo, eu, no caso da ortopedia, e eu gosto muito da parte de longevidade, nutrologia. E eu falei assim, poxa, mas aí eu vou sair da medicina, virar como se fosse sair da medicina. E o ortopedista a moldura do quadro Sim, é do o- cara. É. Nem estetoscópio o cara tem. Não, Ele é não. rude. Outro nível. A gente usa pra fazer Raizão. reflexo patelar. Exato. E mesmo assim, exatamente. Mesmo assim, pega um livro que tá embaixo da mesa e Muito bate. melhor, muito É o cara raiz. Eu acho, cara, que a primeira coisa, quando eu falei das aves, um conselho que eu posso te dar é romper. Eu sou mineiro, vim parar em Goiânia simplesmente pelos meus amigos do digital. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim atender em Goiânia, eu conheci o Ricardo Martins, eu estava sentado no na Casa Cabral, na Jamel Cecília, almoçando. Eu atendia ali no prédio no Flamboyant Park Business na época, eu ficava uma semana do mês aqui. Eu falei com a Vi, falei assim, amor, eu fui convidado para fazer um programa de TV no SBT e falar sobre culinária. Ela falou, que massa, e não sei o quê. E sentado, eu me lembro que eu estava olhando para o Shopping Flamboyant. Eu falei, eu vou conhecer uma galera foda do digital. O Ricardo Martins já era grande e me apresentou o Raul Sena. O Raul Sena virou meu paciente, que é o investidor Sardinha, que é sócio da Malu Perini, que eu conheci o Bruno Perini. Fui conhecendo essa galera. Uma hora eu olhei e falei assim, amor, a gente recentemente estava em São Paulo, no aniversário da Aline e do Marcos Marques, que eram só 100 convidados. Se eu fizer a lista assim de Paulo Vieira,
que estavam... no final de semana passado, a Kátia Damasceno, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil, estava na nossa casa, veio fazer um show de Adoro. Goiânia, ela fica o fim de semana com a gente. E foi muito natural. Sabe? Foi acontecendo e eu entendi que eu tinha que romper com quem? Com os médicos. Porque os médicos eram um câncer, um preconceito no meu desenvolvimento de network. Cara. O médico era uma doença pro meu... Você tem grupo de WhatsApp dos seus colegas de faculdade. Você deve ter grupo. É só um falando mal do outro. Com Assim, certeza. E reclamando. Acho bom Demais. reclamar. É só- Cara, isso me mata de raiva. Tá doido, reclamando da profissão, reclamando. Eu olho e falo, mas a minha não é assim, não. a sua é diferente, né? Você exerce um negócio diferente do Não, meu. e outra cara. coisa, eu acho que isso é questão de mentalidade, né? A gente pega um plantão que a gente trabalha, pô, o plantão é tranquilo, não é pesado, dá pra dividir horário, todo mundo trabalha, atende, claro, plantão é pra atender, né? É pra isso. Recebe em dia, ganha bem em vista de outras profissões. Cara, a reclama. gente coloca, o cara, nossa, mas que tá um saco. Eu falei, velho, pode reclamar, pô, pode reclamar. Você também Mas é enfrentou isso. muito preconceito pra se posicionar, né? Muito. Na verdade, assim, vai bem do que ele falou, assim. A minha formação, saí daqui da FG, fui para a Unifesp, fiz a formação lá e tinha essa cabeça que, putz, eu queria a melhor formação possível. Eu fui atrás disso. Voltei para Goiânia achando assim, meu conhecimento científico vai me posicionar no mercado. E aí vi que o buraco era ser 1000 vezes mais embaixo. E vi um cara, por isso que é bom, né? É o olhar que você tem das pessoas. Você pode ver um cara fazer coisa errada até para aprender com ele o que você não deve fazer. Boa. E com outro que é cheio de defeitos, mas está fazendo uma coisa legal, você aprende, putz, eu vou pegar essa característica e trazer para mim. E vi um cara que eu vi as pessoas falando mal dele, mas ele era super bem posicionado quando ninguém fazia em rede social e tudo, tinha uma movimentação e o cara operava pra caramba. Eu vi o cara bom tecnicamente, mas nada de especial. Eu falei, putz, eu tenho uma formação superior que isso, mas esse cara é muito bom na venda. E eu médico é uma merda pra vender. E médico, a gente aprende que é só um sacerdócio, que você não pode ganhar dinheiro, tem todos os... como que é? Crenças limitantes, né? Várias crenças limitantes que a gente carrega, tá? E aí, era exatamente o pai rico, pai pobre. Eu lembro do livro, fala exatamente, o pai rico, né? O autor... Ele vai dar uma palestra lá, best-seller, e uma jornalista fala, porra, mas você nem é um bom escritor. Ele fala, pois é, eu não sou o melhor escritor, mas eu sou o que mais vende, olha aí. Ó. E você que é um ótimo escritor, não vende nada. Então, ou seja, foi naquele momento eu entendi que o jogo era você saber vender o seu peixe. E aí entra a diferença entre um marqueteiro, no sentido ruim da palavra, que é o cara que só faz marketing, mas não entrega produto nem serviço. Não se mantém, né? E o cara que tem conteúdo, igual a gente falando de formações sólidas, que falou assim, agora eu vou jogar esse conteúdo para as pessoas conhecerem o que eu faço e aí a partir daí. Então, nesse momento, foi o que eu comecei a fazer. E aí você trava, você começa a fazer, você se acha esquisito, acha meio nada a ver, e depois você vai vendo. Você se assistia muito com vergonha de você? Não. Demais. Eu apagava e refazia. Eu apagava. Mas eu tenho uma comigo, eu não apago. Do jeito que eu posto, eu deixo. Mas aí que eu acho que é o legal. Isso eu fazia e depois chega... Exatamente. Chega no momento que você vê que você não tem que ser perfeito na fala, você tem que passar uma mensagem, conectar. E aí você começa a cagar pro estilo. Só que tem um negócio legal sobre isso. Eu tenho um amigo que eu não vejo há muitos anos, que um dia ele chegou para mim e falou assim, meu menino quer fazer medicina, eu quero que ele tenha 2 características que você tem. Carlos Sérgio, não sei, ele foi prefeito de Itaperuna, no Rio, não sei o que virou dele, era um pediatra. E na época trabalhava no HC como alergista também, ele era alergista pediatra. Ele falou assim, você tem 2 características que eu quero meu filho, você é bom. E parece muito bom. Aí, tá vendo? E parecer. E Porque não digo adianta mais, ser o foda antes da e não gente parecer. ser bom, a gente tem que parecer que é. Você tem que se sustentar. Exato. Mas se você não parecer, o médico não foi ensinado na faculdade a ganhar dinheiro, a vender. Inclusive, é demonizado aquele que ganha muito dinheiro. E o preconceito dentro da Dentro gente. da classe. Eu conheço Dentro da vários e vários cirurgiões Todos. plásticos que olham para quem se posiciona na ferramenta de marketing e fala que é um picareta. O cara é capaz de falar isso. Só porque se posiciona. Mas Só isso pro aí cara parte se muito da Mas você sabe o que inveja, eu né? falo para as pessoas? Teve um colega meu de faculdade que um dia falou assim, eu só vejo os picaretas grandes na rede social, os bons não são. Aí eu falei, fulano, mas você está só confundindo uma coisa. Você lembra quando a gente na faculdade sentava numa mesa e eu era o centro das atenções conversando? A rede social só é uma amplificação disso. Você era o calado, vai continuar o calado, não vai crescer na rede social. Esse cara, não é porque ele era o picareta, é porque ele é o bom de conversa. Ele é o comunicador. Ele é o exato. comunicador. Eu falo isso muito aqui, né? Se a internet tem muito picareta, é porque os bons estão calados, né? É. Então cabe E na verdade, a se levantar, né? tem um monte de gente muito boa, muito foda na internet, muito competente na minha área. É só porque é muito mais conveniente para quem não faz
escolher. Criticar. Criticar, escolher os ruins e lógico. pegar. E tem Em ruins. qualquer área. E aí ele chega e aponta. Quando eu comecei, hoje eu tenho uma característica, quando eu posto alguma coisa, eu não tô tendo tempo. Eu sempre me assistia várias vezes a mesma coisa. Eu gravava uma história, eu assistia 10 vezes ao longo do dia. O Bruno Perini tem muito isso. O dia que eu descobri, eu falei assim, cara, eu achei que eu era o único louco do mundo. Por que eu me assistia? Não para apagar, mas para eu melhorar. Eu falava, cara, não posso falar desse jeito, não. Esse eu Essa faço palavra não cabe, não. Essa Faz palavra... Inclusive, o episódio eu assisto pelo menos umas 2 vezes. Não, o João chega a Isso é ouvir os áudios que fantástico. ele grava. Eu ouço os áudios que eu gravo. Mas isso é sensacional. Você sabe o que é isso? É simplesmente você tentando fazer seu melhor, cada dia ser melhor. Tô inteirando. Autocrítica. Rede social é A isso. Dani me zoou e falou assim, mas você tá ouvindo seu próprio áudio? Eu falei, tô. Aí eu falei, isso aqui é errado, eu preciso conjugar isso aqui melhor, eu preciso melhorar isso aqui. Mas a gente, inclusive, estava comentando esses dias, ouvindo um podcast do Jojota, e assim, como ele tava falando alguma entrevista, acho que era com o Paulo Vieira, né? E aí ele falou assim, não, peraí que eu te fiz uma pergunta, eu quero pensar e quero fazer melhor. Ele parou no meio do podcast sem se preocupar, e assim, isso exige humildade, né? Exige ali abaixar um pouquinho o ego, falar assim, não, eu tenho direito de errar, deixa eu pensar direitinho. E aí o João esses dias estava dando uma palestra online eu identifiquei que ele fez isso. Não, peraí, gente, que eu falei uma frase errada, deixa eu falar de novo. Aí falou. E a gente começa a perceber esses erros e se espelhar em pessoas que têm características que a gente modela realmente. Sim. Isso é fantástico. E não é como um livro de romance. O romantismo, dos estilos literários, o romantismo existiu. O personagem do bem e o personagem do mal. O cara do mal me ensina um monte de coisa. Ou o que não fazer, ou no meio dele ele não é 100% mal, tem uma coisa legal Sim. que fala, pô, esse cara é massa. Eu aprendo o tempo inteiro. Com pessoas que às vezes eu falo, que cara babaca. E sobra uma Com coisinha e certeza. você fala, Isso aí. Aqui é legal. aqui vou levar. Não, esse dia não, foi hoje. Eu até postei no Insta, eu adoro fazer a caixinha de perguntas e falar de marketing, né? É uma das paixões. E, cara, é o tempo que dá do carro. Então eu saio do trabalho, o cara me falou assim, nossa, mas você é muito irresponsável, dirigindo e mandando vídeo. Eu falei, não. Aí eu respirei Ele assim, quer pegar o erro, né? eu falei assim, pegar não vou responder, mas não dou Amada conta. Eu tenho um internet. defeito na vida. É ser desbocado. Aí eu catraquei e pensei, cara, em vez de você aproveitar o conteúdo, pegar a oportunidade, fazer uma pergunta massa de coisa que eu invisto horas, dinheiro, milhares. Para ter esse conhecimento. Pergunta não, vai criticar. Mas é claro, é muito mais fácil julgar, Apontar. falar mal, apontar o erro. É isso que os colegas fazem. Com certeza. Olha, quando a gente Só fala... que aí é você ligar o bom, né? Foda-se. Foda-se. Mas aí que vem aquilo que a gente falou, né? Do grupo de amigos. Hoje, do meu convívio íntimo, só tem um cardiologista que fez cardiologia, ecocardiograma, no Mater Dei, todo acadêmicozinho, que foi o melhor residente da história do hospital. O pessoal chamava ele de R Infinito, que ele era um cara que foi convidado para chefiar CTI, saindo de residência. Cara foda. E é meu compadre, tava aqui em Goiânia recente. Que não tá. Nem o Instagram dele tem 200 seguidores e ele me assiste tudo e fala, não é pra mim não. E tá ele é um cara beleza, muito né? bem sucedido porque ele é fantástico como empreendedor. Assim, tem supermercado, construtora. Ele só não gosta dessa coisa de não é pra internet. todo Eu falo mundo. muito isso, né? Aquele negócio, ser obrigado a aparecer? Não, não é. Mas que loja física hoje que não tem um e-commerce, né? Então, assim, para nós que está começando, pensa, se você parar de mexer com o Instagram hoje, você tem paciente seu para longas datas, por mais que seja o seu filtro, a sua captação, a rede social. Agora pensa aí, vamos supor que vira nutrólogo, vou começar agora, como é que eu vou competir com você? Se eu não tiver um posicionamento em rede social? Não tem jeito. Você chegou em Goiânia, como é que você ia competir com os caras, chefe do HC, se você não tivesse um Instagram? É E aí- estratégia. É né? estratégia. Cada um, a gente tem que escolher as batalhas, né? A arte da guerra que a gente enfrenta e as armas que a gente tem, pô. Hoje é rede social. Eu cheguei no mercado, que era é um mercado, que você falando de entrar para nutrologia, mas é um mercado invadido de um monte de menino que não sabe nada. Então eu já começo 50% na frente, que eu tenho uma formação totalmente em fisiologia. Imuno é um troço que você sai da faculdade sem saber nada, estudou e não aprendeu. Então eu sempre estudei muita fisiologia. São tecnicamente uma boa massa incompetente. Já é um ponto positivo. Eu sou bom. Eu falei, deixa eu só mostrar que eu sou, porque eu preciso parecer que eu sou bom. E quando eu abro, você falando da caixa de perguntas, lógico que eu recebo pergunta imbecil mesmo o tempo inteiro. E eu respondo falando isso, olha, essa pergunta é imbecil. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa imbecil, é só atitude. Pode reformular essa Eu faço demais. Eu tenho comentários imbecis, atitudes imbecis e não faz de mim um imbecil. Nós somos não definidos por uma atitude específica.
Faz outra aí que eu respondo pra você. Eu ainda faço questão de pôr essa e a galera engaja. Acho que rede social é a mesma habilidade que você tem pra gente bater esse papo. O problema é porque a maioria não tem coragem de se expor. E medo, né? Medo, do É erro, os vergonha. maiores julgamento. medos do mundo, né? Com certeza, o maior É, erro. o medo é do discurso, da fala. De ser Da julgado. crítica. Só que isso é exercício. Com certeza. Então, nada assim, lógico, você igual você falou, eu desde sempre no boteco, eu era o cara que chamava mais a atenção, eu já tinha essa característica. Mas tem muitas pessoas que não têm essa característica naturalmente. Você pode construir isso. Total, mas eu Só que você eu tem tive que enfrentar o seu construir medo. também. Sai da zona de conforto, começa a fazer isso. Eu lembro quando eu voltei para Goiânia, entendi essa jogada do mercado que eu precisava me posicionar, comecei a fazer. Eu lembro exatamente disso, um cirurgião plástico mais velho, então eu estava uns 4 anos atrás, e ele chegou me caricaturando assim, né, me parodiando, na verdade, com o celular, estamos aqui no centro cirúrgico, blá, 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 blá. E aí eu falei para ele assim, chamei o nome dele, né, eu falei, fulano, cara, você parece uma vitrola velha, né, falei assim, né, ele, por quê? Eu falei, cara, isso aqui, ó, você é velho já e fica tocando a mesma música, só fazendo isso, você não vai sair do lugar, cara. É por isso que você tá aí só auxiliando cirurgia e não tá tendo cirurgia. Para de preocupar comigo, preocupa com o seu. Exatamente. Cara, falei assim, cara, e voltei a operar. Eu tava operando. Só que eu falei, é porque todo dia ele me zoava, fazia a mesma coisa. Aí esse dia eu falei, cara, sabe quando você dá um tapa assim na pessoa? Silêncio. Aí a pessoa... E aí ele saiu, eu voltei a operar. Foi o único dia que eu dei uma resposta mais assim. Passou alguns dias ele... Cara, tá vendo que você tá fazendo uma live? Ele foi assim, clássico. Aí ele falou sempre assim, você não acha que rola a gente fazer uma live juntos, não? Não. Aí eu falei assim, mas sobre o que, assim? Porque a sua área é um pouco diferente. Não sei, alguma coisa sobre vinho, porque ele gosta de tomar vinho, não era nada pra... Eu falei assim, cara, Aleatório. eu sou só um apreciador, não entendo nada de vinho. Eu vou falar de vinho, que é uma coisa que eu não tenho conhecimento. Eu falei, cara, não vai rolar, lógico. Na verdade, eu não Vamos tinha... falar de mama. Na verdade, eu não tinha a mínima vontade de fazer nada com ele, mas eu tô dizendo assim, você entende? Aí o cara alguma hora enxergou, opa, e aí quem sabe por ele agora esteja funcionando, quem sabe ele pegou esse exemplo Aprendeu, né? e tá aprendendo. Tem Engraçado que ter uma demais. generosidade. Eu acho que quando você... O cara não merecia, não. Mas Ajudar, essas né? boas conexões que a gente faz na internet e dentre os nossos amigos, eles falam assim, cara, você tem uma habilidade de estar rápido quando assusta fulano, é nosso amigo, e a gente foi pra festa e tinha só 50 convidados no casamento, aí tava o Pedro Sobral, a gente tava com o Pedro Sobral. É um negócio assim surreal ao longo dos últimos anos. Mas a generosidade não é só do grande. Quando você é pequeno como eu, e a gente tá falando de gente muito grande, a generosidade. As pessoas menores como esse cara, por exemplo, ele não te entrega nada, ele quer colher. Por exemplo, Perfeito. hoje uma pessoa para me chamar para fazer uma live... Recentemente eu fiz uma live com um colega, o colega tem quase 1 milhão de seguidores, ele que me chamou e foi bacana, foi bom para ele, foi bom para mim. Ele vende muito curso, mas não é uma pessoa que tem um consultório consolidado. A gente trocou uma ideia, foi bom para todo mundo. Mas eu recebo um monte de gente que estudou comigo, colega, que tem... Querendo só sugar, né? Fala, vamos fazer uma live? Eu falei, claro que não. A live ela tem que ser interessante para as duas Tem que partes. ser E uma aí eu sou troca, bem né? direto, tem que ser uma troca. Qual o sentido hoje Perder tempo. eu ter uma quantidade de views grande que eu tenho que fazer uma live com você que é desse tamanho, que nunca esteve próximo de mim na jornada, que não participa da construção da minha jornada? Só quer sugar. O que eu vou te contribuir e o quer que você vai me demais. contribuir? E eu sou bem prático nisso. Tinha um colega cardiologista que me chamou para fazer 10 lives até ele parar. Aí a última vez ele falou, mas nossa live, eu falei, cara, não faz o menor sentido. Dá até para fazer com cardiologista. Ele falou, não faz o menor sentido. Eu tenho 20 vezes, sei lá, 100 vezes mais seguidores que você. Você só quer sugar de mim. O que vai ser interessante para mim fazer uma live com você? Nossa, eu passava Não é assim. isso demais na residência. Chega a ser engraçado. Nós dois, no caso, né? Formação tradicional, crítica, piada, zoação. Mas, ô João, vem cá, velho. Eu tô querendo arrumar um Instagram profissional. Que dica que você me dá aqui? Mas Que volta... dica que você me dá Volta aqui? aquilo que você falou do voo dos pelicanos, né? Eu lembro onde a gente estava exatamente, geograficamente em Goiânia, quando me veio a ideia do nome. Eu falei, o que a gente está fazendo é inovação. Muito. Né? Então, o que a gente quer? E romper barreira, é isso. E é isso que vocês enfrentaram. Vocês enfrentaram críticas, vocês enfrentaram... Isso não diminuiu vocês, pelo contrário.
né? Até fortaleceu. Exatamente. Então, é isso também pra gente, né? E partindo agora para os finalmente, né? Quase 1h30, agora o pessoal do estúdio manda a gente embora. A gente queria agradecer muito, tá? A participação de vocês dois. Vocês dois são um exemplo pra gente de posicionamento, de caráter, de profissional. A gente se espelha em vocês. Aproveito para falar que eu achei a coisa mais linda o vídeo da Porsche. Achei fantástico. Mandei pra Dana e falei, cara, que massa. Você também. Eu acho muito legal vocês dois falarem do sucesso, cara. Isso aí eu acho sensacional. A gente não tem que ter vergonha Não das tem conquistas. não. Não tem que ter Nenhuma. vergonha. Qualquer não tem uma que ter seja, vergonha. material não. Aquele vídeo eu Sim. ia falar pra você aqui ao vivo, arrepiei, cara, quando assisti. Eu falei, cara, que massa ver um amigo, considero como um amigo, conquistando isso e não ter vergonha de falar, né, cara? Então Não isso tem é vergonha. muito legal. Abro aqui pra vocês falarem as mensagens finais. Olha, assim, falando disso, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho. Não sonhava porque eu teria, por exemplo, esse carro. Olha, isso se tornou um sonho. Por que eu não vou ficar feliz comigo, né? E por que isso não pode estimular as outras pessoas? Então, use o seu sucesso realmente para estimular o outro a buscar o dele. Cada um com suas metas e tal. E aí, assim, pensando nesse voo do Pelicano, uma mensagem final é: realmente você é a média das pessoas com quem você convive. Isso é um fato. Então, esteja com pessoas melhores que você. Por quê? Porque isso vai obrigatoriamente te fazer crescer. Óbvio que você também vai contribuir com aquelas pessoas. Vocês falaram isso, me lembrou um caso específico que também foi de hoje. Hoje tem vários casos. De uma paciente da Bolívia que me procurou para fazer uma cirurgia quaternária do nariz. O que eu quero dizer isso? Ela chegou e falou que foi procurar os nomes mais cotados de rinoplastas, né, do Brasil. E ela me procurou, gostou de mim, viu que eu estava na lista tipo assim dos tops, começou a me seguir, gostou da minha pessoa, teve conexão e vai vir da Bolívia para operar com a gente. E eu mando num meio, igual o seu meio que você está falando, que todos os cirurgiões que eu ando são caras de mindset de crescimento, caras que se dedicam muito à profissão, caras que são bons comunicadores. E eu vejo, sei lá, a gente já está com uma amizade nós somos 10 pessoas, de uns 2 anos, eu vi o quanto todos nós melhoramos juntos. E nós somos esses 10 tops que eu estou te dizendo. Então, qualquer um que essa pessoa escolhesse dessas pessoas, ela estaria muito bem. Mas eu faço questão de estar no meio desse bando. Porque esse bando vai me fazer crescer. Então, é isso. Se associem a pessoas de alto padrão, não alto padrão financeiro, mas alto padrão de mentalidade, que, sem dúvida, é aí que você vai voar, que você vai atingir seus Everest, construir sonhos. Isso que eu acho que é interessante. Rafa, e você? Fechando aí com essa mensagem de autoestima que é a nossa pauta, o que você diria para as pessoas que estão em casa e também para as pessoas que estão começando a sua carreira, que querem ser disruptivas e que têm vocês, né, como inspiração? Isso é bem interessante. Quando eu estava vindo para cá, aconteceu algo que acontece com alguma frequência. Eu estava vindo com meu carro, com a capota aberta, parou um cara naquela motinha CG 150. E buzinou, pá. Vou ter um dia. Aí ela respondeu, eu também. Se Deus quiser, vai sim, viu? Vai sim. Tal. É porque a nossa conquista... Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Eu era de classe média, meu pai tinha uma condição boa. Perdeu o emprego, eu comecei a dar aula particular. Desde então, eu nunca parei de trabalhar. Dei aula em pré-vestibulares. Trabalhei a faculdade inteira. Me casei fazendo faculdade. Então, eu conquistei em todos os sentidos muita coisa. E eu tenho uma obrigação com quem me deu, de fazer com que outras pessoas conquistem, mesmo que seja por meio do meu incentivo, da minha motivação. Eu sou um motivador constante de todo mundo. Um amigo meu, o Raul, fala que eu irrito quanto eu sou otimista, eu tenho uma perspectiva boa. É porque, cara, eu sou um vencedor tão grande, eu estou muito mais à frente do que um dia eu esperei, que eu sonhei. Isso serve para os meus colegas que me pedem conselhos, isso serve para as pessoas que me cercam, que eu me sinto envergonhado de não demonstrar minhas conquistas de um carro, de falar, é porque não tem como eu ter vergonha, eu sei da minha história. De que você suou para... Eu sei da minha história, Deus sabe da minha história, então eu tenho um orgulho dela tão grande que eu me sinto na obrigação. Para concluir, eu me lembro de uma vez que um motoboy do iFood estava me seguindo e olhando meu carro e tal. Aí ele parou no semáforo, falou, posso tirar uma foto com o celular assim? Eu falei, encosta ali. Estava com a minha filha do lado. Ele encostou, eu desci, peguei a mochila dele, falei, entra aqui.
Aí ele entrou no carro, eu falei, deixa eu fazer um vídeo, tirei foto e não sei o quê. Ele falou, cara, você é massa. Aí minha filha, você conhece ele? Eu falei, não, mas eu acho que eu mudei a vida dele. Só com isso. Não sei se eu mudei, mas foi uma possibilidade. E alguma pessoa fez isso por mim lá atrás, em algum momento, eu não sei qual. Eu só quero ser essa pessoa na vida de todo mundo que passar pela minha ao longo Mas tem pessoas que falam que a grande chave do sucesso é dar sem interesse. Né? E é isso que você fez, é isso que vocês fazem. Eu posso falar só, assim, várias conexões aqui, você falando do motoboy. Hoje, olha quantas coisas, né, gente? Eu subo a 9 ali, eu moro ali do lado da Praça do Sol. E aí tem um cara que vende amendoim com a paçoquinha. Eu nem sei o preço, quanto custa aquilo. Esse cara tá bem vestido todos os dias, com a roupa sempre alegre, extravagante, assim. E o cara numa alegria, 7 horas da manhã, ele tá lá vendendo. E esse cara, um dia eu parei uma primeira vez, fiquei trocando ideia com ele. Ô, doutor, não sei o que lá. Ele perguntou, eu falei que eu trabalhava ali no AIS e tal, beleza, tal. E aí, nisso, quase toda vez eu dou uma grana pro cara. Algumas vezes eu peguei o amendoim, outras vezes não. Outro dia eu tava no Uber, minha esposa foi com o meu carro. Esse cara, ô, doutor, você que tá aí, doutor, me jogou amendoim. Ele falou, você sabe que um dia eu vou comprar uma camiseta da Dudalina, assim, você sabe, com todo esse dinheiro que você tá me dando. Né? Que legal. E foi falando, olha pra você ver, os sonhos, os Everests. Né? Ali era um bem material, quem sabe um dia seja o Porsche dele, né? Mas eu quero dizer o seguinte, hoje ele chegou para mim assim, doutor, eu comprei a minha camiseta. Que Gostoso, né? Comprei aquele dinheiro, eu falei que eu fui juntando, eu comprei a camiseta, ela é linda, custou R$449. Ele me falou o preço. É cara, doutor, mas é linda. Eu falei assim, cara, você vai conquistar isso e muito mais. Mas é isso, olha o pouquinho que você dá. Eu não falei o dinheiro, mas o incentivo. E eu falei assim, cara, sabe por que eu tô te dando esse dinheiro aí? Porque você, cara, tá fazendo por merecer. Todo dia você tá alinhado, você tá bonito, alegre, feliz, desde as 7 horas da manhã aqui no semáforo, É a frequência. querendo fazer A isso. gente podia muito bem ter dado a camisa, mas não teria o mesmo gosto, né? Não teria. E olha que legal. Então o cara conquistou alguma coisa. E é bom alguém enxergar isso, que alguém tá fazendo merecer e elogiar. É muito mais fácil de nós criticarmos as pessoas. Mas por que você não gasta um pouco mais do tempo jogando as pessoas para frente, elogiando, né? Criando mentalidade. isso. Seu filho tá com qual idade? quase 2 meses. Mais de 2 meses. Então, deixa eu te contar uma coisa para vocês, pra gente, para eu não delongar mais ainda, sobre a importância disso quando você vai percebendo na criação dos filhos. Recentemente a gente estava aqui na T36 e estava chuviscando, tinha um cara muito bem vestido vendendo pirulito, aquele do Chaves, e com um filhinho pequenininho, meio chuviscando. Esses dias atrás aí estavam meio chuvisco, sol e aquela confusão. E aí eu parei o carro assim com minhas filhas, a gente desceu. No que a gente desceu, minha filha pegou, acho que R$10, minha caçula, e comprou 2, 3 pirulitos na mão do meu. O que foi, Cécia? Ela, comprei um pirulito. Não, minha filha, para ajudar um pouco. Tá certo. Pergunta quantos pirulitos o pai dele tem. Aí ela falou, 50. Eu falei, dá esse dinheiro, fala que você vai comprar todos, mas é para ir para casa, para eles não tomarem chuva mais. É minha filha, é só isso. Eu acho que... Você deu exemplo, ela tá praticando. Acho que a gente deveria fazer um, viu, amor? só para E comprar o pirulito. voltamos. Só pra educar, pra comprar pirulito. E você, mensagem final? Bom, queria primeiramente agradecer. A gente já aprendia com vocês muito. Você já... Vou mandar o boleto, tá? Segunda vez no podcast. E para nós foi uma enorme satisfação estar aprendendo aqui com vocês e crescer juntos. É o que eu disse nessa cartinha aí, que você ainda vai ler, né, Rafa? Não conta segredo, não. Mas agora eu fiquei preocupada. O que você vai fazer com doce, né? Vou comer. Vai, então tá. 100% de certeza, vou comer. Então tá ótimo. E então, assim, foi um prazer recebê-los. Queria também que vocês falassem aonde a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais. @Dr Rafael Antunes, @Dr Rafael Antunes. E o A meu gente vai marcar aqui embaixo pra garantir. Isso, e meu canal do YouTube eu não vou saber falar aqui. Não. A gente coloca aqui A embaixo. gente vai também, não colocar preocupa, também no não. link. E você, doutor? @Dr Leandro Guiar. Eu também não sei o meu usuário do YouTube, acredita? Ah, mas vocês estão... Que isso, pô? Vocês E já são tem o blogueiros, canal, né? mas eu também não sei. Estão juvenil, né? Eu não sei o meu CNPJ, eu pergunto minha esposa, então assim, eu acho que eu tô no Oh, direito. meu tô no Deus. direito. E O o meu senhor? é @Dr João Anum, @InovaMedcast. O canal chama Inova Medcast, bem sugestivo, fácil, né? Da E o senhorita. meu, DRA
Daniela Textor. Se você ainda não é inscrito no canal e chegou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e ajude a gente e essas feras a crescer ainda mais e transformar ainda mais vidas. Gratidão, boa noite. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Valeu.